Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um painel aqui no Futebol Apoiado. Hoje tenho o prazer de ter comigo José Moreira, atualmente treinador guarda-redes do Al Hilal. Hoje, não na minha rubrica habitual, mas parecido. Sendo o José Moreira tendo acabado a carreira de guarda-redes há cerca de um ano atrás, achei pertinente que o tema da transição atleta-treinador, neste caso, guarda-redes para treinador guarda-redes seria extremamente interessante, mas ao longo do direto iremos falar de várias coisas da carreira do Moreira e também como essas experiências afetam o que é o seu percurso agora como treinador guarda-redes. Quero antes de mais agradecer ao Moreira a presença, por ter aceito o convite. Certamente vai ser um espaço de partilha enorme e deixo já o convite para todos deixarem várias das vossas perguntas nos comentários e nos acompanharem nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e agora também todos os diretos disponíveis no Spotify. Moreira, antes de mais, tenho que mesmo te agradecer. Tens tido uma abertura fantástica para comigo e para connosco aqui no Futebol Apoiado. Sei que tens acompanhado também, o que para nós ficamos bastante contentes. Agradecer-te, acima de tudo. Não, antes de mais, eu é que vos tenho que agradecer, porque o trabalho e a informação que vocês nos passaram neste tempo de pandemia, toda a informação que nos deram a nós, sejamos profissionais, sejamos amadores, sejamos da formação, sejamos simplesmente apoiantes e amantes do futebol, foi muito importante o que vocês fizeram por nós. Por isso aproveito para vos agradecer e aqui estou eu a marcar a presença no vosso programa. Moreira, sei que já estás, já falámos disso, já estás de volta à Arábia. Como é que estão as coisas por aí? Como é que têm sido estes primeiros tempos? O que é que se está a passar aí? E se quisermos falar um bocadinho também como é que as coisas terminaram aí devido à pandemia. Aqui na Arábia agora está muito calor mesmo. Durante o dia estão à volta de 45, 50 graus, mas agora à noite, por exemplo, são 11, quase 11h03 e estão 35, 36 graus. Mas em relação à pandemia, não é fácil. O campeonato terminou aqui dia 13, 14 de março do ano passado. Estávamos em vésperas de jogar a meia-final da Taça do Rei, mas foi cancelado, não foi cancelado, foi colocado em pausa para ver se dava para retomar-nos uma semana, 15 dias depois. Não deu, o campeonato parou e neste caso, dia 15 de abril, consegui voltar a Portugal. Passei este tempo aí em Portugal, agora voltei. Vamos retomar o campeonato que parou o ano passado. Faltam 8 jornadas, faltam as meias finais e a final da Taça do Rei. Estamos a fazer quase um pouquinho como as equipas portuguesas vão fazer. Agora muito teste médico, depois treinos individualizados até chegar ao dia do jogo, que é dia 5 de agosto. Moreira, é sempre a minha pergunta da praxe aqui quero crer que as pessoas te conhecem, pelo menos do teu lado como treinador guarda-redes, como guarda-redes e pela tua carreira, e pela tua passagem para o Benfica, que marca a grande parte da tua carreira. Mas esta é a pergunta que eu faço sempre e para quem não te conhece, a pergunta tradicional é: quem é o José Moreira? O José Moreira foi um miúdo que começou a ter o gosto pelo futebol no Salgueiros, tinha 10 anos de idade, estive no Salgueiros até aos 17, transferi-me para o Benfica, estive lá 12 épocas de muita aprendizagem, de muito orgulho, que acho que deixei umas páginas escritas naquela grande instituição. Depois saí para a Inglaterra, estive no Chipre, voltei a Portugal outra vez. Foi uma experiência que eu considero muito boa, que é assim, eu saí de Portugal na porta do Benfica, entrei em Portugal por um clube da segunda liga, que foi o caso do Olhanense, e depois voltei outra vez à primeira liga. Foi o que eu costumo dizer, eu saí pela porta grande, quase que entrei pela porta pequena, mas toda esta minha aprendizagem que eu tive ao longo dos tempos, e mesmo no Olhanense, permitiu-me eu terminar a carreira infelizmente foi derivado a uma lesão, mas terminei a carreira fazendo aquilo que eu gostava, que era jogar. Terminei a carreira basicamente numa defesa, num cruzamento, e que estava até o momento baliza a 0, estávamos a ganhar 1-0 ao Leixões. Mas são coisas que acontecem na vida. Fez agora um ano que eu me lesionei, vai fazer um ano que eu sou treinador de guarda-redes, e espero agora também ter uma grande carreira
como treinador de guarda-redes, embora eu costumo dizer que sou um treinador de guarda-redes ainda embrião, ainda nem um ano fiz de treinador de guarda-redes, mas espero ter uma longa carreira como guarda-redes e é óbvio que os meus guarda-redes aprendam alguma coisa daquilo que eu aprendi durante tantos anos com tanto treinadores guarda-redes que eu tive. Por aí, quando é que começa, quando é que começas, porque eu estava a ler uma entrevista hoje estive a ler uma entrevista quando tu estavas no Estoril, portanto, penso que 2017. 16, 17, 17, 18. 17, 17, 18. E tu na altura ainda não falavas, nessa altura na Primeira Liga, falavas que não sabias muito bem quando é que querias continuar a tua carreira, mas que ainda não sabias muito bem, que estavas a preparar os cursos, mas não sabias muito bem como é que iria ser o futuro. Achavas que passado 2 anos ou 3 anos estarias no Al Hilal como treinador de guarda-redes, já com uma Liga dos Campeões Asiática ganha? Só uma vez sonhavas com isso? Sinceramente, eu acho que isso quase nem nos melhores sonhos. Mas, não, porque assim, eu sempre disse que eu nunca coloquei, eu respeito muito o futebol. Sempre respeitei muito o futebol. E eu nunca ia enganar o futebol. Eu queria jogar até que o meu corpo desse. E sempre que me sentisse útil para a equipa, seja fosse a jogar, seja fosse a suplente, fosse a ajudar outro guarda-redes. Eu queria me sentir útil numa equipa. A partir do momento que eu fui para o Cova da Piedade, eu senti-me útil, só que aconteceu a lesão. E depois dessa lesão, eu senti, e derivado do meu ombro, eu senti que nunca mais poderia ajudar dentro do campo como guarda-redes naquele sentido que eu gostava, que era não falhar um treino, treinar diariamente, ajudar os outros guarda-redes, ajudar a estrutura, ajudar toda a gente. E eu senti que não ia conseguir. E a partir do momento que o meu ombro não me deixou, a partir do momento que depois recebi este convite, que caiu do céu, foi mesmo uma oportunidade de ouro, que eu tentei agarrar logo se eu tivesse 4 mãos, queria agarrar com as 4 mãos mesmo, que agarrar e é óbvio que, e vocês têm visto que eu tenho que estar quase presente em todo lado, eu tenho procurado absorver toda a informação possível que existe, porque assim, o trabalho de campo, a minha vida foi toda campo, falta-me o trabalho dos bastidores e é isso que eu tento aprender cada vez mais, é isso que eu já andava a fazer desde 2017, 2018, a aprender os trabalhos dos bastidores, a aprender aquilo que o campo não nos dá e tenho conseguido aprender muita coisa, mas é óbvio que ainda tenho muitas mais coisas para aprender. Foi aí que tu começaste a procurar saber mais, tirar cursos, a procurar conhecer esse trabalho de bastidores. E quando é que se dá os primeiros contactos com o treino propriamente dito? Assim, os primeiros contactos com o treino foi uma experiência muito engraçada. Eu estava no Benfica, eu era guarda-redes do Benfica e recebi um convite de um amigo meu do Canadá, do João Moreira, que por acaso eu conheci-o através do Daniel Gaspar. Infelizmente, por razões menos boas, um dos filhos estava com um grave problema de saúde e como ele era meu fã, gostava de falar comigo e falei com ele ao telefone e mantivemos contacto. Em 2011, ele convidou-me para ir fazer ao Canadá uma clínica de guarda-redes. Eu pensava que ia ser uns 20, 30 guarda-redes, mas chegamos lá e eram 50 durante 4 dias. E treinar 50 miúdos e miúdas, foi fantástico e o bichinho começou a crescer. Depois de todos os anos, nas férias do futebol, eu tentava lá ir. Até que o ano passado, quando eu estava no Cova da Piedade, recebi o convite também do Henrique, que era o coordenador da formação do Cova da Piedade, para ser o coordenador da formação dos guarda-redes. Aceitei, foi um trabalho, posso dizer, não o fiz bem, porque foi o início, estávamos a aprender, mas consegui transmitir boas coisas, consegui absorver muita coisa e que me fez crescer cada vez mais. Eu terminei lá em abril, maio, quando me lesionei, e foi um ano muito produtivo, onde aprendi imensas coisas, que me fez crescer e ver também o outro lado, o lado da formação em Portugal, porque eu passei a formação quase toda no Salgueiros, e no Salgueiros naquela altura não havia treinador de guarda-redes, não havia nada. A primeira vez que eu tive treinador de guarda-redes foi aos 15 anos, que era o Madureira, era o Silvino ainda guarda-redes do Salgueiros, Silvino e Jorge Silva, e foi aí que eu tive a primeira vez treino de guarda-redes, porque eu nunca tinha tido, até aquele momento, treino especializado. E agora a Cova da Piedade deu-me o quê? Deu-me isso, a formação em Portugal, saber o que é que os miúdos andam a aprender e depois conversando, e tenho muitos amigos que são treinadores na formação também, aquilo que eu tenho absorvido deles é muito importante e sei que no futuro vai ser muito importante para mim.
Sentes que, que a tua experiência como guarda-redes te ajuda a ser treinador guarda-redes? Porque isto há sempre aquela pergunta, então, mas será que eu consigo ser um treinador guarda-redes bom se não passei por lá, se não fui guarda-redes? No meu caso, cada caso é um caso, e eu acho que no meu caso, eu sinto que sou capaz, derivado a toda a minha experiência que eu tive como guarda-redes. A experiência que eu tive e o quê? O que é que eu aprendi? Eu aprendi de treinadores de guarda-redes. Eu não aprendi de treinadores, quer dizer, também aprendi de treinadores principais, mas como é óbvio, para a função que eu desempenho mais, eu tentei absorver o máximo, que eu costumo dizer, eu coloquei no meu bolso o máximo de coisas possíveis que eu conseguia absorver deles, mesmo coisas que eu se calhar não gostava. E eu meti tudo no meu bolso. E hoje em dia, quando preciso, vou lá e tiro, porque nós falávamos em off, e eu até tenho um amigo meu que eu falo muito disto com ele. Ele costumo dizer, é um miúdo treinador de guarda-redes, tem 25 anos, está a começar agora no futebol, quer dizer, já começou há 2 anos no futebol, como treinador de guarda-redes, e eu costumo muito falar com ele e aprender dele e beber dele. Embora seja um miúdo, ele tem o know-how todo de bastidores. Eu, se calhar, eu tenho o know-how de campo, ele tem de bastidores. E quando a gente junta isso, dá para melhorar os dois. E eu costumo sempre dizer, eu tive 12 escolas diferentes, 12 países diferentes de treinadores de guarda-redes. Se calhar, enquanto guarda-redes, isso não me trouxe mais valias no curto prazo. Porquê? Porque um ano era uma escola, ou 8 meses, 9 meses, mudava a época, mudava o treinador dos guarda-redes, tentava mudar a escola toda outra vez. Foi uma coisa que acho que não me fez valorizar enquanto guarda-redes, mas hoje em dia fez-me valorizar e muito enquanto treinador, porque poder beber de tantos sítios diferentes, poder colocar no bolso tanta informação diferente, hoje em dia, e nós falámos em off há bocado, há situações que se passaram durante esta época que eu não tive. Foram coisas que eu ia ao meu bolso, tirava e já tinha vivido aquilo. Mas voltando àquilo que tu me disseste, mas quem nunca foi guarda-redes também pode ser treinador de guarda-redes. Eu sou apologista que, assim, primeiro tens de ter paixão. Tendo sido guarda-redes ou não tendo sido guarda-redes, tens de ter paixão por isto. Tens de ter paixão pelo futebol. Tens que respeitar o futebol. Tu não podes pensar que és o maior do mundo ou que não és, não. O futebol é paixão. Se tu tiveres essa paixão, tendo sido ou não treinador, guarda-redes neste caso, podes ser treinador, perfeitamente. Moreira, tocaste em muitos pontos, pronto, já tínhamos falado há uns em off, já vou tocar neles à frente, mas há uma questão que para mim, e vai muito nesta transição, que para uns é mais tranquila, mas para ti quase foi uma transição abrupta, porque estavas a falar em abril, fazes o teu último jogo e se calhar em julho, agosto, estavas a começar uma pré-época como treinador guarda-redes. Como é que foi esse choque? Como é que foi o passar, lá está, como estávamos há bocado a dizer, o estar a ver o jogo dentro do campo e de repente estás atrás da baliza? Como é que foi isso? A partir do momento que eu recebi o convite e que depois tomei a decisão, eu antes de tomar a decisão falei com o Ricardo Pereira, cheguei a falar com o César, e eu estava, entre aspas, todo borrado, porque é o terminar de uma carreira, é o começar de uma nova carreira, e depois era o medo daquilo que estavas a dizer, que eu disse, foi de ver a baliza ao contrário. Eu sempre tive a baliza nas minhas costas. Eu ia passar a ver a baliza de frente, porque quem tem a baliza de costas são os meus guarda-redes. Isso aí fazia-me confusão a parte toda logística, a parte do balneário da equipa técnica, todas essas pequenas coisas que eu não estava acostumado a. O que é que eu estava acostumado era ao campo. E eu costumo dizer, eu sou animal de campo. Toda a minha vida foi feita no campo. Para mim, ficar um dia no ginásio e não ir ao campo não é... Falta aquele cheiro a relvas, ficar porco quando a relva está molhada e há lama. Fazia-me falta isso. E é tal coisa, quando chego a primeira vez na Áustria, ao treino, propriamente dito, tinha 4 guarda-redes, um deles era o Ali Absi, que tinha estado muitos anos no Reading, West Ham, tinha o Mayouf, tinha o Akad, tinha o Noaf, o miúdo, e aqueles primeiros 5, 10 minutos eu senti-me, não era perdido, mas era, será que eu vou conseguir transpor para o campo aquilo que eu imaginei? Ou aquilo que eu penso para o primeiro treino? Mas depois assim, depois está lá dentro, depois de estar a bolinha nas mãos, estar a bola no chão, estar o exercício feito, aquilo começa a rolar de uma maneira, e depois é tal coisa. No meu caso, tudo aquilo que eu já vivi enquanto guarda-redes ajudou-me imenso a transformar para o campo.
Se calhar uma pessoa que nunca tenha sido guarda-redes, se calhar vai estar muito confortável até começar o treino, mas a partir do momento que se calhar começa o treino, vai-lhe faltar alguma coisa. A mim se calhar faltava-o antes de chegar ao campo. Mas depois é como eu te disse, isto, a gente aprende tanto, se houver a paixão, se houver a vontade, a gente aprende. E isso, quem foi guarda-redes, quem não foi, consegue aprender dentro do campo e fora do campo. Quais é que foram as dificuldades que sentiste neste primeiro ano, que já está agora a fazer um ano, como treinador guarda-redes? Já tocaste aí em alguma nessa parte da adaptação, mas quais foram as principais dificuldades? E podes aqui incluir também dificuldades de estar a trabalhar no estrangeiro e estar a trabalhar num país como a Arábia Saudita. É assim, dificuldades reais eu posso considerar que não tive. Porque assim, eu tive a sorte de calhar numa equipa técnica fantástica, de ser acolhido de uma maneira fantástica, e estamos a falar, foram campeões na Grécia, viemos para cá, neste momento estamos em primeiro no campeonato com 6 pontos de avanço, faltam 8 jogos, ganhamos a Ásia, fui acolhido de uma maneira fantástica, mas o maior receio que eu tinha era, primeiro, de desiludir quem tivesse apostado em mim, quem apostou em mim, porque apostares numa pessoa que nunca foi treinador de guarda-redes, corres um risco, não é? E principalmente era não desiludir essa pessoa. E depois tu conseguires o mais rapidamente possível, adaptar-te à equipa técnica, porque isso acho que é essencial, tu adaptando à equipa técnica, fazendo cedências de todas as partes. Às vezes, se calhar, se queres 25 minutos para treinar, mas só tens 15, se derem 17, já tens que ficar contente. Tens que saber gerir esse tempo, tens que saber gerir aquilo que o treinador principal gosta, tens que adaptar o quanto mais rapidamente possível o teu treino à metodologia do treinador principal, à metodologia de jogo da equipa. Tudo isso eram receios que eu tinha, porque eu nunca tinha vivido isso, mas depois é assim, com o apoio da equipa técnica, com as experiências passadas como guarda-redes, e aqui volto outra vez, como guarda-redes, e de tantos treinadores que eu já tive, principais também de renome, depois aquilo acaba por ser, se calhar tu deixas de andar de bicicleta durante 20 anos, voltas à bicicleta, se calhar no início não consegues sacar cavalos, mas consegues andar. E era tal coisa, e depois com a prática e com o dia-a-dia tu consegues melhorar e consegues aprender. Como é óbvio, eu aprendi muito este ano, aprendi muito, mas é tal coisa, ainda tenho muito para aprender, e é isso que eu quero neste momento, daquilo que eu vejo pela internet, das partilhas que grandes treinadores de guarda-redes, grandes treinadores que estão a começar agora, porque a gente consegue aprender com todos. É o que eu costumo dizer, eu meto tudo no meu bolso. Houve uma parte, houve um tempo quando eu disse isto, alguém comentou a dizer, tu deves ter uns grandes bolsos. Não, mas eu tento meter toda a informação possível no bolso, porque tu não sabes se vais utilizar amanhã ou se vais utilizar daqui a 10 anos. Mas se calhar o que às vezes pensas que hoje não é certo, daqui a 5 anos é certo. Faz parte. E se a deitares fora, nunca a vais usar, porque já deitaste fora. Se aguardares, pode ser que a uses. E às vezes pode acontecer situações que a tenhas que usar. E eu prefiro guardar aqui e puxar quando quero do que deitar fora. Sentes que a exigência é diferente? Passaste por contextos extremamente exigentes como guarda-redes, mas sentes que o que é exigido como treinador guarda-redes é diferente? Sentes menos pressão ou mais pressão do que sentias quando era guarda-redes? Muito mais pressão. Muito mais pressão. Eu costumo dizer, eu tiro o chapéu a todos os treinadores, porque é muito mais difícil ser treinador do que ser guarda-redes. Sem dúvida alguma. Ser guarda-redes, tu vais para o treino, treinas 2 horas, 3 horas, se tens vídeo, se tens prevenção, 4 horas, vais para casa e pensas noutras coisas. Sendo treinador, acaba o treino, vais analisar o treino, vais preparar o próximo treino, vais visualizar jogos, vais estudar equipas adversárias. Basicamente, nós vivemos um futebol 24 horas por dia, o que é fantástico. Só que depois é quase, tu és o maestro de uma orquestra, mas a tua orquestra só tem uma pessoa, que é o guarda-redes que joga. E depois, ok que tens os outros, mas os outros estão à espera para entrar. E te conseguires lidar isso, a família dos guarda-redes, e conseguires ver o teu desempenho, seja ele bom ou mau, que às vezes acontece, do teu guarda-redes em campo, e depois saberes psicologicamente tratá-lo da maneira correta para que ele aprenda com o erro e cresça. Não se vá abaixo, não desmotive, não deixe de acreditar nele próprio, ou deixe de acreditar no modelo da equipa, ou deixe de acreditar no treino do guarda-redes. Tudo isso tu tens que juntar
e dar ao teu guarda-redes. Mas era o que nós falávamos. O guarda-redes A pode precisar de um miminho na cara, o guarda-redes B se calhar precisa de um calduço. O C se calhar tens que mandá-lo embora do treino. Tudo depende. E quanto mais cedo a gente conseguir entender o homem por trás do guarda-redes, mais depressa tu consegues potencializar o guarda-redes. Sentes que essa relação pessoal é importante? Sentes que teres acabado de ser guarda-redes, ou seja, passas do lado, ou seja, passas a barricada para o outro lado, sentes que isso te ajuda, essa proximidade, ou se fomentas também essa proximidade no teu treino, com os teus guarda-redes? Eu acho que ajuda porque, é assim, eu ainda penso muito como guarda-redes. Eu ainda penso muito e tento juntar o melhor dos dois lados, do pensar como treinador e pensar como guarda-redes. Há coisas, imagina, um jogo corre-te lindamente bem. Se calhar, tu não podes mandar o guarda-redes, se calhar, fazer treino de recuperação com os jogadores. Se calhar é melhor ele ficar perto de ti a fazeres um bocado de técnica e depois sim, porque senão os outros jogadores vão metê-lo lá em cima e pode... Tal como às vezes, se o jogo for muito mau, se calhar é mais fácil dizer, olha, hoje não me apareças, vai para o jacuzzi, vai, fica tranquilo, amanhã falamos. Tudo isso, mas eu costumo dizer, o treinador dos guarda-redes não tem que ser amigo pessoal do guarda-redes. O treinador dos guarda-redes tem que entender o homem, muito mesmo, tem que entender o homem. E depois, sim, o guarda-redes. Porque muitas das vezes o sucesso ou o insucesso do guarda-redes está derivado ao que ele faz ou não faz enquanto homem. Essa é a minha maneira de pensar também. Porque se ele, imagina, o homem, enquanto homem, está em casa, o filho dorme mal a noite toda, chegas ao treino, se ele não tem a confiança, e isto não precisa ser amigo, se ele não tem a confiança de dizer, mister, José, pá, o meu filho dormiu mal, eu hoje não estou muito bem para treinar. Se tu a dizer, não, vais treinar normal, se calhar aí vais perder o guarda-redes, vais fazer um treino que se calhar não vai ser bom, e se conseguir gerir isto, é óbvio que depois também tens que saber quando é tanga e quando é verdade. Não é? Tens que conseguir ter aquela balança, e se calhar aí vou buscar outra vez a minha experiência como guarda-redes, gerir situações, gerir coisas que eu já passei, eu já fui titular, já fui suplente, fiquei na bancada, andei a correr à volta do campo, fiquei sem clube, estive lesionado, estive em recuperação, e essas coisas, se conseguires gerir tudo isso e gerir e conquistares o teu guarda-redes, eu costumo dizer, eu com o Sérgio Castanheiras no Estoril, e depois com o Passarinho, com o Miguel, eu costumava dizer, pá, se vocês me mandarem saltar da ponte e eu não me vou aleijar, eu salto da ponte. Porque eu confio em vocês. Se vocês disserem que isso é o melhor para mim, eu faço. Só que eles nunca iam dizer porque saltar de uma ponte não é bom para ninguém, não é? Mas essa relação de confiança, e não quer dizer que seja amigo de ir à tua casa ou ir amigo de ir ao café. Não, mas essa relação de confiança que tu tens do treinador e do guarda-redes, de poder dizer, olha, eu hoje não estou bem, olha, hoje... Ou mesmo o teu guarda-redes chegar ao pé de ti e dizer, mister, hoje eu queria fazer mais. E tu tens a capacidade de dizer, sim, podes fazer mais, não podes fazer mais. Só que quando o contrarias, ou dizes não podes fazer mais, eu gosto de ter sempre um backup no caso dele dizer, mas porquê? Não podes por causa disto, disto e disto. Pronto. E a partir daí, se ele confia em ti, ele vai dizer, ok, até amanhã, ok, vamos fazer. Acima de tudo, achas que essa relação podes fomentar, da maneira certa dá sempre para a fomentar? Sentes isso? Podes, com muito respeito. E depois é assim, não é só fomentar isso com o titular. Não, é fomentar isso, se tens 3 guarda-redes é com os 3, mesmo com o miúdo, se é com os 4 é com os 4. E depois é assim, é seres o máximo honesto com todos eles. Se tu respeitares todos os teus guarda-redes, e mesmo se disseres ao número 2, olha, hoje não vai jogar. Mas eu não posso dizer se ele não vai jogar, porque até a hora do jogo ele pode jogar. Por exemplo, quando fazemos uma convocatória, estão 2 guarda-redes convocados. Eu preparo esses 2, têm que estar preparados para jogar, porque eu não sei o que é que vai acontecer até no aquecimento. E se eu disser ao meu número 2, não te prepares para jogar, não vais jogar, olha, podes ficar acordado durante a noite. E se ele precisa de jogar? Por exemplo, eu tenho muita teoria e essa aprendi em Inglaterra e vi, porque eu também vivi isso em Inglaterra. Por exemplo, os remates no final do aquecimento. Ao guarda-redes, por exemplo, vai o guarda-redes número 2 para a baliza e os jogadores fazem 50 remates. Ou 60 remates. 50 remates ou 60 remates. Se o guarda-redes, o que não for jogar,
os fizer a todos a 100%, se ele for preciso entrar nos primeiros 20 ou 25 minutos, ele está morto. Ele não consegue entrar. E depois, se for preciso entrar na segunda parte, se calhar já está com os níveis de adrenalina e com os níveis físicos em baixo. Porquê? Porque teve um grande desgaste durante 5, 7, 10 minutos. Depois arrefeceu, os níveis baixaram todos e depois, se for preciso jogar. Eu costumo sempre dizer ao meu guarda-redes, 50%. Vai com calma. Porquê? Porque o aquecimento não é o momento dele brilhar para os adeptos que estão atrás da baliza. Não. Ele tem que se preparar para o jogo se for preciso jogar. E estas coisas, porquê? Mas eu também gostava. Quando eu ia aquecer, imagina, era suplente, tinha a claque atrás de mim, os jogadores começavam a chutar, eu defendo uma bola, claro, é um empolgo. Mas depois, se fosse preciso entrar, estava morto. E é isso, estás a ver? Aquilo que me dá acerca de ter sido guarda-redes é viver situações. Eu já vivi, eu já passei por isso, e se eu já passei por isso, eu tento transmitir aos meus guarda-redes muitas daquelas coisas que eu já passei. E nessa relação que tens com os teus guarda-redes, falaste aqui de vários valores que tu fomentas ou que tentas fomentar, e como essa bagagem, como jogador para trás te passou. E falaste também que passaste pelas várias situações, por não ser convocado, por ser o número 2. Certamente passaste por situações em que os treinadores geriram treinadores, e falo treinador principal e às vezes também treinador guarda-redes, as geriram bem e as geriram mal. Podes falar mais num caso concreto ou não, porque isto é pessoal, mas Não, se pudesses posso. Se pudesses dar um bocadinho o que é a tua opinião do que é os vários momentos, ou seja, o que é não ser convocado, como é que é tu gerir essa expectativa de não ser convocado e o que é que possam ter feito que te ajudou a render mais, ou até o que como possam ter gerido mal essa situação, porque acho que isso, por teres esses dois lados agora, acho que és a pessoa ideal para poder responder isto de uma forma isenta, porque tiveste e sentiste como guarda-redes. E responde muito natural. Por exemplo, eu dou-te um exemplo que toda a gente acho que se pode recordar. Foi quando o Trapattoni me tirou a seguir aos 4-1 em Belém. Quando ele, no jogo a seguir que nós jogámos em casa, se não me engano, ou fomos jogar ao Estrela da Amadora, ele tirou-me da baliza. Eu joguei contra o Belenense e o jogo seguinte eu não joguei. Mas ele teve a capacidade, a humildade, se calhar, o respeito de no dia anterior. Tu vês, eu vi logo pelo treino que eu não ia jogar, é óbvio, a gente consegue absorver essas coisas e dava tudo para absorver que eu não ia jogar. Mas ele teve a umbridade de vir ao meu quarto na noite anterior e veio-me dizer, olha Moreira, eu não te vou pôr a jogar. E é óbvio qual é que é a minha pergunta, mas porquê? É para o prol da equipa, por razões psicológicas, eu sou o treinador e acho que a equipa vai dar uma boa resposta se tu não jogares e se jogar o outro. E eu disse, ok, mister, eu não concordo, mas é a sua decisão. Você é pago para treinar. É óbvio. Mas se calhar, mas também já soube, agora voltando a este foi um aspecto positivo. Voltando a um aspecto negativo, tive uma situação também que o treinador dos guarda-redes, inclusive, disse, prepara-te que tu vais jogar o próximo jogo, que era um jogo da UEFA, prepara-te que tu vais jogar. E eu, quando ia para o jogo mentalizado que ia jogar, chego ao jogo, à palestra do jogo, constituição da equipa, joga o outro. Eu digo, mas o que é isto? Mais valia não me ter dito nada. Mas estas coisas que eu depois acabo por gerir é do género. Eu hoje em dia não consigo dizer ao meu guarda-redes tu vais jogar ou tu não vais jogar. Quem decide isso é o treinador principal. Cabe a mim, enquanto treinador dos guarda-redes, preparar todos os meus guarda-redes para jogar. É óbvio que dou a minha opinião de quem pode jogar, quem não pode jogar, quem está a evoluir mais, quem está a evoluir menos, mas na decisão do 11, não, acho eu, na minha opinião, que eu volto a dizer, o treinador dos guarda-redes não pode decidir. Pode opinar, pode dar opinião, mas quem decide sempre é o treinador principal. Portanto, eu nunca posso, enquanto treinador dos guarda-redes, e principalmente para não perder o guarda-redes, porque algo se pode passar e tu aí podes perder o guarda-redes. Esse treinador dos guarda-redes perdeu-me. Porque ele diz-me, eu preparei-me para jogar, a 2 horas do jogo sei que não vou jogar. Dói. E depois aí tu perdes essa tal confiança. É preferível não dizer nada. É preferível não dizeres vai jogar ou não. Portanto, pronto, são 2 aspectos, positivo e neste caso negativo.
E a resposta a essa resposta com exemplos é o que eu também queria, porque foi o que eu te disse, acho que ir pondo aqui partes do teu percurso ajuda. E eu queria te fazer uma pergunta mais relacionada ao grupo de guarda-redes e mais a tua experiência como guarda-redes. Um, como é que era a tua relação em grupo de guarda-redes quando estavas a jogar, quando não estavas a jogar, quando não eras convocado? O que é que foi, o que é que pode ser a melhor coisa que podem fazer e a pior coisa que podem fazer? É assim, a pior coisa que eu acho que num grupo de guarda-redes podem fazer é o guarda-redes que não jogar mostrar azia no treino por não ir jogar. Acho que isso é uma falta de respeito para aos outros guarda-redes englobados, inclusive ao treinador, mas pronto, aí eu excluo o treinador. É uma falta de respeito perante os colegas. Tu mostras azia por vez que não vais jogar ou algo. Epá, se tu tens algum problema, vais falar com o treinador principal, vais falar com o treinador dos guarda-redes, mas não demonstres ao outro que estás com azia por o teu colega que está a ajudar a treinar também ir jogar. O guarda-redes só pode jogar um, acabou. Quem decide é o treinador. E porque, assim, uma das coisas que se calhar eu também já fiz essa azia, porque depois, mas é tal coisa, são experiências que a gente vive no mundo do futebol e que eu vivi como guarda-redes, que se calhar ajuda-me, sem ele estar na azia, já saber se está mais contente, se está menos contente, se está mais chateado, se está menos chateado. E depois, a partir do momento que essa azia acontece, depois vai sempre estragar, acho eu, o grupo de guarda-redes e vai ser difícil voltar a haver harmonia, porque imagina, nós sabemos muito bem, se está o treinador dos guarda-redes a bater a bola e está o outro guarda-redes, se quiser, bate a bola para o outro guarda-redes não treinar. Ou é golo, ou é ao lado, ou um remate fraco nas mãos. Isso dá para fazer. E como é que tu podes mudar isso? É muito difícil. Ou tomas decisões drásticas, ou tens que tentar que isso nunca chegue a acontecer. Como é que isso nunca chega a acontecer? No meu caso, e volto a dizer, na minha opinião, é tu teres uma relação de confiança com os 3 ou com os 4 guarda-redes desde o início, que lhes permitam eles virem dizer a ti ou ao treinador principal se não gostam de algo, não descarregarem no colega, neste caso de profissão e de baliza que ali está, porque o colega não tem culpa nenhuma. Todos estão a treinar para jogar, todos querem jogar. Portanto, havendo essa harmonia, eu acho que tudo melhora, tudo. A questão da escolha do guarda-redes, tocaste aí e eu concordo na plenitude contigo, porque acho que tem que haver sempre uma distância e o líder está lá é para decidir, ponto. Mas nessa questão do definir guarda-redes, e tu tendo passado, lá está, pelos vários contextos, preferes que um treinador ou que os treinadores te digam no início da época claramente o que é que vai ser, ou seja, há um número 1, há um número 2, há um número 3, ou o que seja, ou até haver aqui alguma flexibilidade, alguma abertura, ou seja, não ser à partida logo definido quem é que vai jogar. É assim, eu prefiro, enquanto guarda-redes, preferia que não dissessem. Porque permite que tu, enquanto guarda-redes, sonhes e lutes para jogar. Por exemplo, eu recordo-me com o Ronald Koeman no Benfica, na pré-época, o que é que ele fazia? 45, por exemplo, nos primeiros amigáveis, no primeiro, imagina, jogava o guarda-redes A 45 minutos, o guarda-redes B 45 minutos. No segundo jogo, jogava o guarda-redes B 45 minutos, o guarda-redes C 45 minutos. No terceiro jogo jogava o C e depois jogava o A. E depois, nos outros 3 jogos, cada um jogava um jogo completo. E depois dele gerir, de ver os 3 guarda-redes em jogo, neste caso o Ronald Koeman decidiu, e neste caso o critério que até foi público dele dizer entre mim e o Kim na altura, foi porque eu era mais jovem, tinha mais margem de progressão, etc. E tal. A pré-época também me correu bem, posso dizer, e senti-me que estava capacitado e ele apostou em mim. Depois, infelizmente, lesionei-me. Mas eu prefiro que não se criem rótulos, porque assim, nós não vamos criar rótulos também nos jogadores, não vai dizer, olha, vão jogar estes 10. Não é? Os jogadores, pode acontecer muita coisa, é tal como os guarda-redes, não vamos rotular, vamos potencializar todos e depois, quando chegar o momento de escolher, sim, escolhe-se. É preferível, porque tu até podes ter uma ótima impressão de um guarda-redes, que imagina, chegas a um clube, pá, este guarda-redes é fantástico, de fora, mas depois, se calhar, chegas ao treino, pá, se calhar ele é bom em jogo, não é bom em treino, mas se calhar o outro está melhor em treino do que em jogo. Vamos juntar, vamos trabalhar, vamos... E é isso que faz, eu acho que é o gosto do treinador também, que é tu poderes potencializar todos, não só um, não só 2. Potencializas todos. Isso acho que vai ser melhor para a tua equipa técnica, vai ser melhor para o clube, vai ser melhor para a equipa e vai ser melhor para os jogadores.
Isto também já vai de encontro à tua ideia como treinador de guarda-redes, uma ideia de desenvolvimento individual acima de tudo. Sim, eu acho que assim, eu tento, como treinador de guarda-redes, nunca, porque já me aconteceu a mim também, nunca excluir, por exemplo, o miúdo. O miúdo, imagina, 3 mais 1. Não é 3 mais 1, são 4. O miúdo, se calhar, vai ter que ficar lá no final do treino a levar com bola na tromba dos jogadores. Vai. Mas isso faz parte da evolução e faz parte do processo. Mas é assim, porque é que o miúdo não pode participar no treino com a equipa? Pode. É com o erro que ele vai crescer. Se ele erra, se calhar erra mais que o número 1 ou que o número 2 ou que os outros 3 guarda-redes. Mas só isso é que vai permitir que ele cresça. Porque assim, os outros também já erraram. Eu quando cheguei aos Salgueiros, eu recordo-me, eu tinha 15 anos, eu tremia quando estava aí para a baliza dos séniores. Sapinto, Vinha, Abílio, eu tremia. Só que é tal coisa. Isso depois vais crescendo, vais criando mais confiança em ti, vais melhorando, vais aprendendo. E assim, se o miúdo não tiver essa oportunidade de, como é que ele vai crescer? Como é que ele vai errar? Eu partilho sempre, não existe. Existem hierarquias, sim, existem, derivado se estás a jogar, mas a hierarquia do que é que dá? É o guarda-redes que joga, se calhar, se jogas 3 em 3 dias, o guarda-redes precisa descansar mais e treinar menos. Mas, se calhar, o miúdo precisa treinar mais. Mas isso o miúdo precisa de jogar. Por exemplo, se te recordares, não sei se te recordas ou não, houve uma altura no Benfica que o Rui Nereu chegou a jogar porque estávamos os 3 lesionados. Todos os guarda-redes do Benfica estavam. Eu tinha sido operado ao joelho, o Kim tinha sido operado à pubalgia, se não me engano. Depois havia outro. E jogou o Rui Nereu, que era o quarto na altura, que era um miúdo. E jogou bem. É isso que eu estou a dizer. Nós temos é que acreditar no processo, acreditar no treino e acreditar na evolução. Se a gente conseguir evoluir todos, é melhor para toda a gente. O erro como ferramenta de aprendizagem. Um, essa é sempre uma questão que eu, pelo menos, divago sempre muito à volta dessa questão, que é como é que queremos que um guarda-redes esteja pronto aos 22, 23, se não lhes damos a oportunidade, mesmo havendo o potencial, para ele jogar. E temos que perceber que vai precisar de tempo e vai errar. Mas também temos este contra, que é o alto rendimento, exige resultados a curto prazo. Como é que a gente balanceia esta situação, né? E temos já, se calhar, o exponente máximo em Portugal é o Rui Patrício, é um caso mais do público. Como é Mas que a gente balanceia isto? eu tenho uma opinião muito, muito direta quase sobre isso, que é assim, o miúdo, porque assim, quanto mais velho és, mais erros já passaste e mais experiência já passaste. Isso é tanto na vida como no futebol. E conclusão, e tem os 2 exemplos que eu por acaso convivi com eles no Benfica e acompanhei, e agora vemos que um é o guarda-redes titular do City e o outro é o guarda-redes titular do Atlético de Madrid. E eles chegaram ao Benfica, mas eles não se contentaram só em ficar no Benfica. Eles saíram da zona de conforto. Eles foram jogar. E acho que hoje em dia, para os jovens de 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, os miúdos, 17, têm que jogar. Imagina-se, tu podes ser, não é, na minha opinião, seres suplente numa equipa grande, juvenis e júniores, é pior, imagina durante 3 ou 4 anos, é pior do que jogares, se calhar numa categoria abaixo, mas jogares, porque vais evoluir. E eu posso falar por mim, uma das minhas grandes sortes que eu tive sempre na minha carreira, até à minha lesão do joelho, foi jogar sempre. Eu jogava no Salgueiro, jogava sempre. Ok, muitas das vezes era substituído ao minuto 60 ou 65 para dar oportunidade ao outro, mas jogava. Depois tive a sorte de jogar na seleção, de jogar em todos os escalões da seleção. Quando cheguei ao Benfica, treinava com a equipa principal, jogava na equipa, com os Júniors ao sábado e jogava com a equipa B, naquela altura, na segunda divisão B, pela equipa B. E isso o que é que me deu sempre? Jogo, jogo e jogo. O que é que dá o jogo? O jogo dá-te o erro. Ok, não tinha folgas, não tinha nada, mas o jogo dá-te o erro, dá-te a aprendizagem. E depois, se calhar, eu comecei a jogar na equipa principal do Benfica aos 19 anos, porque eu já tinha muitos erros e muita experiência atrás. E é isso que eu hoje em dia aconselho a qualquer jovem, que é, por estar numa equipa grande, ok, é bom lutar, é para jogar, é bom, faz parte, ajuda-te a crescer. Se calhar as equipas, hoje em dia, muita equipa já tem departamento de guarda-redes, quase toda já tem, e felizmente já tem treinador de guarda-redes. É bom tu estás numa equipa boa, mas também é bom jogares. E depois tens que saber a balança. O que é melhor?
3 anos de aprendizagem com 3 jogos, ou 3 anos, se calhar, com menos aprendizagem e com mais jogos. Aí é uma balança que depois cada guarda-redes vai ter que tomar, cada família vai ter que tomar, porque não é fácil tomar essas decisões, sair muitas vezes da zona de conforto, mas o jogo faz parte e o guarda-redes tem que jogar, porque eu saí do Benfica porque faltava-me o bichinho de jogar. Eu saí da minha zona de conforto e depois acabei por ir para a Inglaterra e não joguei. E saí outra vez da Inglaterra e felizmente consegui no Chipre voltar a jogar até chegar a Portugal e jogar. Depois só entre aspas, só no Estoril é que não joguei porque veio o Renan e depois jogou o Renan. Tinha aqui uma pergunta para ti sobre a parte mental, a parte psicológica do guarda-redes e o que é que tu achas, porque por ser uma posição tão específica, por ser uma posição que às vezes é ingrata, é difícil, quais é que são os aspectos mentais que tu consideras fundamentais principalmente para ser um guarda-redes de alto rendimento? Primeiro, não ter medo de nada, porque eu posso dizer, é muito difícil para um guarda-redes, por exemplo, em alta competição. E hoje em dia eu posso dizer que ainda é mais, porque as pessoas são muito... Como o futebol move muita paixão, as pessoas são capazes de ser muito injustas também. Porque assim, se antigamente, estou a falar isto há 15 anos atrás, se eu errasse no jogo, tinha aquele momento de 60 mil no estádio, de olharem toda a gente, olhar para o guarda-redes, porque é o guarda-redes que erra, não é? É o nosso erro que vai passar nos telejornais e nos programas desportivos N vezes. Tu ligas a televisão, estás a ver o teu erro, não é? Estás a bater no ceguinho. Mas naquela altura tu vias na televisão e o jornal do dia seguinte. Hoje em dia toda a gente tem que ser muito capacitada para isso. Mediatismo, né? Acaba o jogo, o jogador se calhar já tem 50 mensagens ou mais, não é? De redes sociais, de mensagens se calhar menos agradáveis, de telefonemas, de vídeo. Acaba o jogo, se calhar hoje em dia os jogadores pegam no telemóvel para ver ou a defesa que fizeram, ou o golo que marcaram, ou o erro que cometeram, ou simplesmente para ler o que as pessoas estão a pensar. E esse mediatismo todo e esse aspecto psicológico, tu tens que conseguir lidar muito bem, porque hoje em dia tu podes até sofrer um golo que não tenhas tido culpa nenhuma, mas se 4 pessoas disserem que tu tens culpa, se calhar 4 milhões vão dizer que tu tens culpa. Porque só 10% dessas é que vão ter capacidade de analisar o porquê do erro. É porque hoje em dia, ainda ontem vimos o penalti do Kofi que defendeu e mandou repetir. É lei. É assim, eu adorava que ele tivesse defendido porque foi uma defesa fantástica, mas a lei diz-te isso hoje em dia. A lei é sempre contra o guarda-redes. Esquece, e qualquer dia vão meter as balizas com 20 metros, porque a lei é sempre contra o guarda-redes. E o guarda-redes, eu costumo dizer, nós usamos equipamento diferente, usamos regras diferentes, nós somos os super-heróis dentro do campo. É assim, mas quando acontece um erro, a culpa é do guarda-redes, e sempre vai ser assim. Mas é assim, quem tem paixão por esta posição não tem que conseguir arcar com isso tudo. Por exemplo, o que eu disse, voltando à tua pergunta, não ter medo de nada, ter muita autoconfiança nele próprio, depois é óbvio ter qualidade, mas aspectos psicológicos é conseguir ultrapassar eu não digo esquecer o erro, eu tinha um treinador que me dizia, se tu errares num jogo, pensa sobre o erro 5 segundos, que é o tempo que a bola vai para o meio campo, ou que é pontapé de baliza, ou que é canto, ou que seja lá o que for. Depois esquece e pensa só no final do jogo. Porque se tu estás a pensar sobre o erro, ou se tu, imagina, há coisas que às vezes acontecem. Um guarda-redes num jogo faz um mau passe, por exemplo. É contra-ataque da outra equipa e se calhar o guarda-redes vai cometer outro erro a seguir. Porque se calhar não desligou do primeiro erro ou da primeira infelicidade que teve. E às vezes a gente lança infeliz vários erros. Porque se calhar nunca se conseguiu desligar do primeiro erro ou da primeira má ação que cometeu. E quanto mais depressa tu conseguires desligares e passares a bola para a frente, eu acho que isso a nível psicológico é do mais importante que existe dentro do campo. Tirando a concentração, tirando outras coisas, mas o conseguires adaptar-te muito rápido a todas as situações. Eu tinha o Daniel Gaspar, que nos aquecimentos sempre me dizia, Moreira, ele chamava Gladiator, sempre que entras no campo, procura o teu ponto de conforto. Seja uma torre de iluminação, seja um prédio. Por exemplo, no Cova da Piedade, o meu ponto de referência era o Cristo Rei, porque eu conseguia ver. E se alguma coisa corresse mal durante o jogo, tipo, tu olhavas para aquele ponto e ias buscar energia
para esqueceres do erro naquele momento. É óbvio que depois no final do jogo vais pensar sobre isso, vais analisar sobre isso, mas naquele momento o mais importante é ultrapassares o erro para continuares a fazer aquilo que tu sabes. Erros acontecem, todos falham. Ninguém é perfeito de não cometer erros, quanto mais no futebol, não é? Portanto, é assim, quanto mais conseguires esquecer o erro e estar concentrado no jogo, é perfeito. Experienciaste isso na pele? Algumas coisas do que falaste aqui também foste passando por elas e isso também te deu essa bagagem? Sim, muitas destas coisas que eu falei, passei por elas, eu costumo dizer. E eu agora, e cada vez mais, tenho pensado e analisado tudo o que eu passei. Para quê? Para começar a pôr em papel a minha metodologia própria, para começar a reunir ideias. Mas é assim, se calhar o que hoje está certo, amanhã vai estar errado. E lá vou ter que ir outra vez ao meu bolso, buscar mais coisas que já lá estavam guardadas. Mas isto o que é que me permite? Analisando coisas que eu já passei, treinadores que eu já tive, eu consigo ir buscar muita informação que eu já vivi, se calhar que já tinha, estava lá no fundo do bolso mesmo, e eu vou tirando, vou apontando, vou revivendo, porque eu passei muitas situações, foram mais de 20 anos de profissional, foram muitos treinadores, foram muitas experiências, boas e más, mas felizmente eu consigo me lembrar da maior parte delas. Aí está, o bolso está cá, é ir buscar, e conseguindo-me lembrar, o que é que me permite? Se calhar que eu consiga lidar com situações que acontecem no dia a dia mais rapidamente do que pessoas que se calhar não as viveram. Consegues definir um ponto, ou seja, um ou vários pontos mais altos da tua carreira e pontos mais baixos, como de grande desafio e de grande crescimento também, se calhar em termos pessoais? É assim, se calhar eu aquela época no Benfica de 2003, 2004, que foi o famoso jogo do Rosenborg, o jogo que nós ganhamos em Alvalade para qualificar para a Liga dos Campeões, jogámos o apuramento para a Liga dos Campeões também, foi um período de transição no Benfica, ganhamos uma Taça de Portugal, houve as tragédias do Miklos Ferrer, do Bruno Baião, foram coisas que marcaram muito, mas como é que eu ia te explicar? Mas depois, por exemplo, a época que eu tive com o Kike Flores, que eu não joguei, voltei a jogar, deixei de jogar, voltei a terminar a época, fui à seleção, estreiei-me na seleção. Tudo isso são aspectos positivos, como depois no Estoril também, quando estava no Estoril, eu alterei a minha maneira de jogar. Eu já era um guarda-redes de controle da profundidade, eu já jogava fora da baliza. E é tal coisa, e já tinha 35 anos. E era lento. Só que, por exemplo, eu estava com o Thierry e eu costumava dizer ao Thierry, ele em 20 metros dava-me 2 segundos de avanço. Só que depois em jogo, eu se calhar conseguia, derivado à experiência, aos anos que eu tinha passado, conseguia o quê? Prever os lances, prever onde é que o avançado ia meter a bola, onde é que ia ser jogada a bola, conseguia ler melhor o jogo. E isso deu-me experiência. O ano que eu tive no Olhanense, numa segunda liga, foi um ano fantástico, onde aprendi imenso. E é tal coisa, eu nunca tinha estado num clube de segunda liga, ou num clube de Portugal sem ser no Benfica. Tinha estado no Salgueiros na formação, mas num clube profissional nunca tinha estado. E voltar para uma realidade totalmente diferente. Uma segunda liga, fazeres Algarve, Lisboa, no dia do jogo para jogares às 4 da tarde, aí jogar as Chaves e voltares do autocarro de Chaves para Olhão, são coisas, experiências e vivências que tu tens. E depois passei a tal coisa, experiências também negativas no mundo de futebol, que aconteceu com o Robert Enke, infelizmente, com o Miklos Ferrer dentro do campo, em Guimarães, que eu estava lá, né? E ainda por mais, quando fui lá com o Cova da Piedade, a Guimarães, fui lá com o Olhanense, ainda me arrepiava de entrar naquele estádio, de sentir aqueles momentos que se passaram. Mas isso, entre aspas, agora o que é que me dá? É bagagem, dá-me experiência. Eu já vivi essas situações positivas, negativas, vivi muitas, as minhas lesões que eu tive nos joelhos, quando após uma lesão grave recuperas, estás a lutar para ser titular outra vez e lesionas outra vez lesionas o outro joelho. Isso tudo, como guarda-redes na altura, foi muito prejudicial para mim e custou. Bati lá no fundo, fui ao fundo, passar quase 2 anos num posto médico, não é fácil. Mas agora, como treinador, eu digo-te, se calhar eu não te vou dizer ainda bem que aconteceu, não vou dizer, mas isso, porque aí estou a ser totalmente incorreto, mas essa bagagem toda que eu tive, positiva e negativa, acho que me vai poder ajudar muito no futuro como treinador de guarda-redes.
falaste aí na seleção e acabas por fazer a tua estreia já mais tarde na seleção, foi contra o Liechtenstein, mas eu queria, tu depois de vires do Europeu de Sub-21, penso, Europeu de Sub-21, vais ao Euro 2004 e viveste toda aquela experiência lá dentro. E Jogos Olímpicos a seguir. E, e era isso que eu ia dizer, Jogos Olímpicos a seguir. Eu gostava que dissesses um bocadinho como é que foi essa experiência, como é que foi essa sensação do Euro 2004, tinhas acho que 21 ou 22 anos. Em 22. Como é que foi viver isso? Como é que foram esses momentos? O que é que também aprendeste com as pessoas que lá estavam? Foi fantástico. Primeiro, eu estava no estágio do Sub-21 para o Europeu e estávamos a ver a convocatória íamos ver a convocatória da Seleção A e eu nunca pensava que ia ser convocado. Eu não sabia de nada mesmo. E eu estava à espera de ver, achava que ia ser os 3 guarda-redes. Aí, 20 minutos antes de começar, recebo um telefonema de uma pessoa do Benfica que tinha recebido o fax a dizer que eu estava convocado. E eu disse, não, isso está mal, eu estou aqui no Europeu de Sub-21 e eu vou... E não me acreditava. E pensei, não, isto aqui houve um erro qualquer, se calhar estou de prevenção ou algo. Quando vejo o meu nome lá, eu digo, isto é um sonho, não é? Foi fantástico. E depois, naquela altura, começo a pensar, mas eu estou aqui no Sub-21, a final do Sub-21, o último jogo é 3 dias antes do primeiro jogo de Portugal. Como é que eu vou conseguir fazer isto? E depois, felizmente, conseguimos ir, ok, perdemos nas meias finais, mas depois ficamos em terceiro lugar e garantimos a qualificação para os Jogos Olímpicos. Ganhamos à Suécia. Viajo diretamente para Portugal, basicamente foi trocar de malas, segui para Alcochete, para os estágios da seleção, foi fazer um treino. No dia a seguir viajámos para o Porto, que íamos jogar lá no Estádio do Dragão contra a Grécia o primeiro jogo. Foi fantástico. Estava ali colegas de equipa meus, do Benfica, mas depois também tinhas outros ídolos ali, estavam ali presentes, e estás naquele meio de seleção, estás naquele ambiente de europeu, ainda por mais em Portugal. Era a alegria de miúdo, é por isso que eu digo, eu sou um apaixonado por futebol. Tanto estar num europeu ou numa preparação para o europeu, como estar no Olhanense, é futebol. Eu amo o futebol, é de paixão. E é tal coisa, mas aquilo é um sonho de menino, são aqueles sonhos que tu metes na cabeça, vais conseguir, e há alturas que consegues. E há coisas que às vezes nem sonhas e alcanças também. Eu costumo sempre dizer, eu prefiro meter os sonhos, tabelar os sonhos por cima e tentar chegar o mais próximo deles, do que se calhar meter os sonhos por baixo e consegui-los. Eu prefiro sempre tentar lá chegar e felizmente consegui. Depois fomos para os Jogos Olímpicos e infelizmente as coisas correram mal. Mas num espaço de 2 meses vivi coisa boa, coisa menos boa. Depois cheguei ao Benfica, voltei a jogar logo, falhei o apuramento da Liga dos Campeões e que infelizmente nós fomos eliminados contra o Anderlecht. Depois voltei a jogar, foi o ano trapatónio, depois deixei de jogar outra vez. Mas isso é futebol. O futebol é isto, o futebol é paixão, o futebol é... Eu hoje em dia, se calhar como treinador agora, treinador de guarda-redes, como guarda-redes, se calhar não pensava tanto assim, mas a tarefa de treinador, seja guarda-redes, seja de treinador principal, é muito difícil. Seja de adjunto, seja de preparador físico, é muito, muito difícil. E acho que quanto mais depressa os jogadores se mentalizarem que o treinador também só quer o bem da equipa e que o treinador dos guarda-redes só quer o bem dos guarda-redes, que o preparador físico só quer aumentar os níveis físicos, melhor vai ser para todos. E acho que aí não ganha só o jogador, não ganha só o treinador, ganha a equipa e a instituição que a gente representa e que nos paga. E é óbvio, todos os adeptos e todos os sócios que essa instituição tem. Pereira, voltando aqui não à tua carreira, mas viveste se calhar uma altura, e agora passando para este lado do treino guarda-redes, mas mesmo na tua carreira como guarda-redes, viveste talvez a maior transformação que o guarda-redes sofreu nos últimos anos, em termos do que é a sua metodologia de trabalho, do que é a exigência do jogo para o guarda-redes. Como é que vês essa mudança? Como é que sentiste essa mudança como guarda-redes? E agora também um bocadinho como é que levas isso para o teu treino? É assim, na vida tudo muda. Se nós vamos a pensar, se pensávamos estar neste momento assim há 5 meses atrás ou há 6 meses atrás, não pensávamos. E no futebol é assim, se calhar se fôssemos pensar, nós víamos o Higuita a jogar fora da baliza há 20 anos atrás. E nós dizíamos, olha aquele maluco que anda ali. Ok, que ele também exagerava, mas se calhar ele já estava à frente do tempo naquela altura. Se calhar não era o correto, mas se calhar aquele correto com algumas adaptações, é como a dizer,
o diamante lapidado depois vai dar alguma coisa. E é assim, faz parte. Há uns anos atrás, os lançamentos de linha lateral, com a mão o guarda-redes podia agarrar. Antes disso, os atrasos para o guarda-redes podia ser feito. Agora o guarda-redes não pode sair da linha, da baliza nos penaltis. Houve a regra dos 6 segundos. Existem muita coisa que vai evoluir e daqui a 5 anos, se a gente estiver a falar, se tudo correr bem outra vez, sobre outras experiências, algo vai mudar outra vez, porque faz parte da sociedade, tudo evolui. E assim, eu acho que para os meus guarda-redes e tudo, neste momento, o mais importante é a gente adaptar-se o mais rápido possível. Seja, por exemplo, eu quando vim para a Arábia, tive que me adaptar a viver na Arábia. Tive que me adaptar à maneira deles viverem. Tive que me adaptar, entre aspas, aos horários de treino serem determinadas horas derivado às rezas que têm. Mas isso faz parte. E assim, eu não sou ninguém para tentar alterar isso. Faz parte da sociedade. Nós temos que nos adaptar. E quanto mais depressa um treinador, um jogador se adaptar aos costumes, às regras, às ideias, às ideias do clube mesmo, da instituição. Há clubes que têm ideias definidas do que querem. Por exemplo, o objetivo do Al Hilal é muito simples, é ganhar tudo onde esteja. É ganhar todas as provas em que entramos. Mas isso faz parte. Isto é uma cultura. Todos os clubes têm culturas, todos os clubes têm objetivos. E nós, como treinadores, quando vamos para um clube, sim, eu estou a falar, mas eu só tive num como treinador, não é? Mas a minha ideia é, tu tens que te adaptar ao clube onde estás. Tens que te adaptar aos adeptos, tens que te adaptar às condições, tens que te adaptar ao clima, tens que te adaptar à sociedade. Quanto mais depressa conseguires isso, eu acho que mais sucesso podes ter dentro do campo. Falaste aí dessa adaptação, já agora que falaste nela, vou já tocar nesse ponto da adaptação. Como é que foi te adaptar à Arábia? Porque já tivemos aqui outros treinadores, inclusive de guarda-redes, que trabalham na Arábia e que já passaram por lá e contaram aqui algumas histórias engraçadas da, da cultura, da questão também de só serem guarda-redes, neste caso de árabes, e também um bocadinho dos hábitos que já estão enraizados a nível do que é o treino guarda-redes, e depois também essa questão horária, porque se treina ao final do dia. Pois, é assim, para mim tem sido muito fácil a adaptação, porque assim é tal coisa, eu gosto muito de futebol e fazendo aqui aquilo que eu gosto, consigo me adaptar facilmente. Felizmente estou num dos maiores clubes da Ásia, não é? Estou no Al Hilal, que me dá todas as condições de trabalho que podemos ter. Ok, que há adaptações que tu tens que fazer durante, por exemplo, de manhã tu não podes treinar porque está muito calor, só podes treinar quando já não há sol. Depois tens que te adaptar aos horários das rezas, porque a religião para eles é muito importante e tu tens que te adaptar o teu horário de treino às rezas deles, mas são coisas que acabas por gerir com naturalidade. É a tal coisa, se tu te inseres na sociedade, tu consegues te inserir depois em muitas outras coisas. E para mim foi uma adaptação fácil nesse aspecto. É óbvio. E corrigindo, podem jogar guarda-redes não árabes cá, só que o problema é que a regra cá são 7 estrangeiros. Ou no campeonato são 7 estrangeiros. Nas competições asiáticas são 3 estrangeiros mais um asiático. Conclusão, os clubes não gostam muito de perder uma vaga com o guarda-redes. E hoje em dia, por exemplo, o meu guarda-redes é árabe e os meus 4 guarda-redes são árabes e só tenho que dizer maravilhas deles, porque costumo dizer, são 4 miúdos fantásticos. Um tem quase a minha idade, mas para mim continua a ser miúdo, continua, como eu costumo dizer, é quase meu filho. Mas eles, como é que é de explicar? Há 10 anos, se calhar, na Arábia, o futebol de formação não estava tão desenvolvido. Conclusão, hoje em dia, infelizmente sim, já começa a vir treinadores de guarda-redes capacitados, seja da Algéria, seja da Europa, seja asiáticos, começam a vir e cada vez mais os treinadores de guarda-redes estão-se a capacitar para, e conclusão, o processo de formação cá também está a melhorar muito. E assim, os guarda-redes que existem, por exemplo, no Nasser joga o Brad Jones, que é estrangeiro, que é australiano, temos o Raiz Meboli, que também joga cá, temos o Marcelo Grou, que também está a jogar cá, o brasileiro. Existem muitos bons guarda-redes, sem serem árabes, mas também existem muitos guarda-redes bons árabes. E depois tudo depende da tua metodologia de jogo, tudo depende daquilo que tu queres para o teu guarda-redes e tudo depende daquilo que o teu guarda-redes vai dar. E é óbvio que tens de ter sempre atenção.
se for Ramadão, se não for Ramadão, questões culturais, questões de comida, questões de sono, porque aqui, como isto faz muito calor, normalmente dorme-se muito durante o dia e prolonga-se a vida mais para a parte noturna. Mas, basicamente, é só trocar os horários. Mas, para mim, eu digo-te, sou-te sincero, estou muito satisfeito com os meus guarda-redes, estou muito satisfeito e adaptado a viver cá, e acho que, como eu digo, é a adaptação. Nós temos que nos adaptar o mais rápido possível para conseguirmos ter sucesso. Moreira, vou aqui aos comentários, porque já temos aqui alguns comentários e tínhamos já aqui algumas questões. Pessoas a cumprimentarem-te. Daniel Alves, um abraço para ele, diz que se não fosse as lesões era o guarda-redes Benfica durante 20 anos. O treinador Filipe Peralta, também um abraço para ele. Se o teu primeiro ano como treinador guarda-redes foi como foi, não imagino como vai ser aqui para a frente. Grande abraço, amigas craque em todos os sentidos. A Maria José Sequeira, um abraço para ela, foi grande guarda-redes e agora grande treinador guarda-redes. E depois temos aqui uma pergunta, vou começar por esta, do Fernando Costa, um abraço para ele. Qual a importância do guarda-redes no papel da organização da equipa dentro de campo, visto que é o único que vê sempre o jogo todo de frente? Obrigado pela pergunta. Não. É assim, o papel do guarda-redes é muito importante, mas isso tudo depende depois da maneira ou da interpretação que o treinador principal vai ter para o modelo de jogo da equipa. O guarda-redes é óbvio que vê o jogo de frente. Eu considero que o guarda-redes tem uma vista privilegiada e, como ele estava a dizer na pergunta, tem uma vista privilegiada em relação ao jogo todo. Vê o jogo de um ângulo diferente que o próprio treinador principal, e que eu agora não vejo, não é? Estou de lado, eu vejo o jogo de lado, não vejo o jogo de frente. Mas tem uma capacidade de visão de jogo, de organização, de leitura, de se está mais recuado, de proteção às costas da linha defensiva, da organização do ataque, fantástica. Mas tudo isso depois depende do papel que o treinador queira que o guarda-redes desempenhe dentro do campo. Há treinadores que pedem para o guarda-redes ser ativo e para beneficiar disso. Há treinadores que pedem para o guarda-redes ser passivo e não beneficiar disso. É mesmo assim. Há treinadores que jogam com 11, há treinadores que jogam com 10 mais 1. É mesmo assim. E não podemos criticar. Cada um tem a sua metodologia. Já se viu grandes equipas a ganhar com 10 jogadores e um guarda-redes, já se viu equipas a ganhar com 11 jogadores. É assim, no futebol não existe o certo nem existe o errado, e no futebol profissional também não. Existem resultados. Ou tu ganhas e as coisas são ótimas, tu não ganhas, as coisas são péssimas. E embora possas estar a fazer a mesma coisa sempre. Se tu ganhas 3 jogos, és o maior. Se tu perdes 3 jogos, és o pior. E continuas com a tua metodologia e com a tua ideia. Mas isso faz parte do futebol. Eu costumo dizer que há uma linha que separa o sucesso do insucesso. É o da bola entrar e da bola não entrar. A bola entra, ganhaste. Neste caso, se és tu a marcar, a bola entra, ganhaste. Sofres, perdeste, acabou. É claro que uma água, só que não podes nunca, no meu caso, duvidar das tuas ideias ou da tua metodologia. Acontece, faz parte. Ok, se acontecer muitas vezes, tens que ver onde é que está o erro. Mesmo acontecendo poucas, também tens que analisar, porque às vezes não é só a sorte ou o azar. Às vezes também existe um mau posicionamento, existem outras coisas, mas a linha é tão ténue. Quantas vezes tu viste guarda-redes totalmente mal posicionados a defender? E viste guarda-redes totalmente bem posicionados a sofrer? Toda a gente fala no exemplo do Casillas. Aquela bola que ele defende contra a Holanda, eu já vi aqui a dizer comentários, a melhor defesa do mundo de sempre. Hoje em dia consideraria-se que ele teve mal, porque ele deita-se. Por acaso a bola bateu. E teve uma sorte da bola lhe bater no pé. E bater e ter ido para fora, porque podia ter batido e ir para dentro. É o Casillas, é o Saniker, aconteceu, correu tudo bem, toda a gente, se ele vai, a bola até pode bater no pé e entrar, e se ele não aguenta, se ele aguenta, no futebol não há ses. A bola entrou, a bola não entrou. Ou tu tens sucesso com a defesa, ou tu tens sucesso com a não defesa. Muitas das vezes, eu esta expressão aprendi com o Sérgio Castanheiras, no Estoril, que foi o bombeiro pirómano. O que é que isto quer dizer? Aquele guarda-redes que muitas das vezes larga a bola para a frente e a seguir faz uma grande defesa a essa mesma bola que ele largou para a frente. Conclusão, o que é que ele diz? O guarda-redes incendiou para depois ir lá apagar o fogo. Conclusão, o que é que eu prefiro? Um guarda-redes que agarra a bola à primeira. Claro,
E é tal coisa, são expressões que às vezes tu vês, a grande defesa do guarda-redes a salvar. Parece vistoso porque se calhar derivou de um erro, de um mau posicionamento. Ora, está, mas como a bola não entrou, é fantástico. Se essa segunda bola entra, claro, já é o pior. A dificuldade está em tornar as coisas simples, né? Isso é o mais difícil para o guarda-redes, normalmente. Mas por isso é que o futebol é tão bonito, acho eu. E é por isso que eu sou tão... Existe tanta coisa que a gente pode falar, existe tanta coisa que a gente pode fazer. E onde é que está o certo e onde está o errado? É uma coisa muito próxima uma da outra. É por isso que eu digo, no futebol, e a minha opinião somente, não existe um treinador dos guarda-redes melhor que outro. Não existe existe coisas, existe momentos, por exemplo, o guarda-redes X pode ser muito bom na equipa Y, mas o guarda-redes X na equipa Z se calhar já não rende. E porquê? Não sabemos, é o futebol, faz parte. Por exemplo, se tu imaginares, se calhar, o Oblak é fantástico. O Oblak vai jogar para o City. Se calhar já não é o fantástico como é no Atlético de Madrid. E depois existem equipas ideais também para os guarda-redes. É tudo muito isto. E, tal como existe para os treinadores. É paixão. Totalmente de acordo. O contexto conta muito. E falávamos disso em off, a questão do contexto e dos guarda-redes no contexto. Vou passar aqui mais uma pergunta do público. Vítor Salgueiro mandou um abraço, um gosto enorme de poder ouvir. Forte abraço. O Jamir Santos, um abraço para ele, pergunta: hoje o jogo com os pés é fundamental para a escolha do guarda-redes. Que tipo de trabalho é que o Mister faz para melhorar este fundamento? E eu vou juntar esta pergunta aqui com a pergunta do José Luís Santos, um abraço para ele. Que os guarda-redes têm que ser melhores ou trabalhados para jogar com os pés pelo facto de não só participarem também no sistema ofensivo. Ou seja, ele pergunta da importância também de jogar o jogo com o pés, se devemos fomentar isso desde a base, se devemos o trabalhar. Eu acho que é assim. Eu acho que hoje, e voltando ao como tu terminaste, deve-se fomentar desde a base, porque os guarda-redes também jogam com o pé. Não é só agarrar bolas. O guarda-redes tem que saber, por exemplo, passar com o pé direito, como tem que saber passar com o pé esquerdo. E eu sou apologista que o guarda-redes tem que saber passar com a mão direita e com a mão esquerda. Não é só com o braço direito que tem que passar com o braço esquerdo também. Como tem que socar com a mão direita e tem que socar com a mão esquerda. Nós temos que desenvolver o atleta, desenvolver capacidades coordenativas em que o jogador consiga tranquilamente dominar com o pé esquerdo, passar com o pé direito, dominar com o pé direito, passar com o pé esquerdo. Isto é base. Quando se chegar um guarda-redes deste que chega ao profissional ou que vai trabalhando isto na formação, quando chegar aos 16, 17, 18 anos, já pode, se calhar, pé esquerdo, pé direito, meter a bola mais longe. Porquê? Porque já vem com o trabalho de base. E depois, quando chegas ao profissional, torna-se muito mais fácil desenvolver essas capacidades de um miúdo que já veio fazer isto na formação, de chegar ao profissional e já saber utilizar o pé esquerdo e o pé direito como... Por exemplo, é tal coisa. Se tu agora, eu agora com 38 anos, pego numa caneta para escrever com a mão esquerda, eu não consigo. Mas se calhar se eu tivesse treinado isto com 10 anos de idade, a começar a escrever com a mão esquerda, se calhar hoje, com 38, conseguia escrever com a mão direita e com a mão esquerda. Tudo isto é treino. É começar. Se tu vais treinando isto, é como o trabalho de pés. Se tu vais trabalhando, vais evoluindo. E depois voltando outra vez ao início. Se é importante o jogo de pés no futebol sénior, é muito importante. Mas tudo depende também do teu treinador. Aí está. No futebol sénior, se tu queres um treinador com o guarda-redes, por exemplo, em Inglaterra acontecia muito isto. Segunda Liga, ou como eles chamam League One. O guarda-redes tem que ter a pontapé longo. Não tem que saber jogar com os pés. É a bola no pontapé de baliza. Se conseguir fazer a Ederson, meter a bola no outro lado, melhor. É isso que eles pedem. Que é meter a bola no outro lado. Conclusão, a bola está na outra área. Se chegar um treinador que vá pedir a esse guarda-redes para jogar, tem que haver treino, mas ele não está habituado. Logo, isto tudo depende da metodologia de jogo do teu treinador principal. E depois é assim, o que é que o teu guarda-redes te pode dar a curto prazo, ou o que ele te consegue dar a curto prazo e o que ele não te consegue dar a curto prazo. Porque se tu pegas num guarda-redes que durante 15 anos profissional só bateu bolas para a frente, se tu vais pedir que ele jogue, ele não se vai sentir confortável. É óbvio que se calhar nos primeiros 2, 3, 4 meses vai cometer muitos erros. E depois é assim, cometendo os erros, vais continuar a apostar nele ou vais tentar alterar. Depois ele vai dizer, então porquê é que eu ando a jogar com os pés se tu me pediste para eu mudar a minha maneira? Tudo isto tens que ter os 2 pesos, 2 medidas e tens que saber
coordenar tudo muito bem. E acabando a pergunta, como é que eu treino isto? Eu no futebol, eu gosto muito, por exemplo, nesta parte do trabalho de pé, fazer o específico no integrado. Que é, porque tu não jogas com o pé sozinho, tu jogas com o pé com uma linha defensiva e jogas com o pé contra alguém. Conclusão, se tu só treinas com a linha defensiva, não é real. Se tu só treinas a passar com o treinador e com os guarda-redes, não é real. Se tu só treinas com a linha ofensiva, não é real. Conclusão, tu tens que conseguir, em coordenação com a tua equipa técnica, tu tens que conseguir cada vez mais que isto tudo funcione em conjunto. Porque só no jogo é o conjunto que conta. É óbvio que tu no específico consegues trabalhar isto, consegues melhorar, mas depois assim, no específico integrado é que tu vais conseguir mesmo tirar o aspecto de jogo que tu queres para o teu guarda-redes evoluir. Porque senão ele chega ao jogo, uma coisa é um treinador dos guarda-redes pressionar, é o outro guarda-redes pressionar, outra coisa é um avançado e um extremo pressionar. São coisas diferentes. E depois é assim, se um extremo pressiona, ou se um avançado pressiona, ou se o número 10 pressiona, quem é o jogador que vai estar livre? Quanto mais rápido ele conseguir identificar essas situações todas, melhor vai ser. É óbvio que dá para treinar só no específico, mas eu gosto muito de treinar o específico no integrado. Temos aqui mais algumas questões. Esta da Márcia Amaro, um abraço para ela, que pergunta de que é que mais gostaste da tua passagem pelo Olhão e pelo Olhanense. Eu sei que tiveste, porque também vi nessa entrevista, um episódio caricato também lá de treinar num parque de estacionamento. Treinei num parque de estacionamento, sim. São coisas que hoje em dia cada vez mais acontecem e infelizmente acontecem, porque eu sou apologista que as instituições são só umas. Só uma. Por exemplo, naquele caso havia o Olhanense e havia o Olhanense SAD. Mas eu sempre fui apologista que a instituição é só uma. Os adeptos não têm que torcer por a SAD ou pelo clube, têm que torcer por o que existe. É o Olhanense, acabou. E as duas situações têm que se unir. Naquele caso, havia um problema entre clube e SAD e a solução que o meu treinador encontrou e bem, que não podíamos deixar de fazer isso, de treinar, porque íamos jogar, e era contra o Porto B, na altura, e fomos fazer as bolas paradas para o parque de estacionamento, era o único espaço livre que nós podíamos usar, fomos para lá, é mais uma experiência, é mais uma informação que eu tenho no bolso, para se um dia for preciso, e se um dia acontecer uma situação destas, tenho que pesquisar o parque de estacionamento mais próximo. Mas, voltando, de Olhão, gostei, foram 9 meses, 10 meses quase, muito bons. 10 meses onde eu regressei a Portugal, 10 meses onde eu vivi uma realidade da segunda liga que me deu muita experiência, enquanto guarda-redes, enquanto pessoa e agora enquanto treinador. Foram 9 meses fantásticos, onde conheci muita gente boa, tanto pessoas de Olhão como aquela equipa, que nós costumamos dizer que aquela equipa, quase que fizemos um milagre em ficar em sétimo, aquela equipa técnica fantástica, a direção, tudo, os adeptos, foram 9 meses fantásticos e guardo o Olhanense e a cidade de Olhão no meu coração. Por aí, tem aqui uma pergunta do Vicente de Salgueiro, para depois voltarmos aqui ao guião, que diz: Carlos Moreira, os treinadores de guarda-redes treinam os seus atletas muitas vezes em ilhas isoladas, sendo a especificidade da posição muito ingrata numa equipa de futebol e porque num plantel não se constitui apenas por um guarda-redes, pergunto como geres a solidão e o psicológico dos teus guarda-redes, do guarda-redes suplente, do ou dos guarda-redes não convocados, como consegues manter-lhes o mesmo nível de motivação treino a treino. Obrigado por tudo que nos transmites e um abraço. Um grande abraço ao grande Vítor, que está sempre presente em todo. Adora também recolher e como é que dizer, a esponja do futebol, absorver tudo. E é assim, infelizmente no futebol de formação, e eu cheguei a passar isso no Cova da Piedade, há várias equipas que dividem os campos, é óbvio. Se calhar tens o sub-12 numa metade do campo e tens o sub-13 na outra metade do campo. E depois ainda tens que arranjar a tal ilhazinha e o tal sítio para o guarda-redes. E depois depende do treinador principal, se te dá um bocadinho de 5x5, um bocadinho de 10x10, o que é que te dá, não é? Depois isso tudo é uma negociação. E sabemos que nunca, às vezes não é fácil conseguir negociar essas coisas, não é fácil termos o nosso espaço, ou fazer o treinador acreditar que o guarda-redes também tem que entrar nesse processo, entrar nesse treino. Por exemplo, eu também estou a tirar agora o curso de treinador principal.
E é raro se falar no treino de guarda-redes, no treino de guarda-redes específico. Portanto, será importante nós, treinadores de guarda-redes, demonstrarmos aos nossos treinadores o quanto importante é o trabalho do guarda-redes. Não adianta só, muitas das vezes, no papel, a falar, mas é num dos treinos, olha, vamos fazer isto, acredita em mim, só um treino, se não gostares, não fazes, vamos só experimentar isto. E se calhar ele vai gostar. E a partir daí, se calhar, começa, muitas das vezes, a ganhar mais confiança. Eu falo isto a nível de formação porque não há espaço. A nível profissional, e respondendo à questão do Vitor, sim, infelizmente espaço tenho sempre. Depois é uma questão de tempo com o meu treinador e dependendo do que é que vai ser o treino. Mas como é que eu giro? É o que eu estava a dizer no início. Os meus 4 guarda-redes têm que ficar os 4 preparados para jogar. E os 4 basicamente vão fazer tudo aquilo que um faz. Se 2 ficam comigo, 2 vão para o integrado. Depois, se for possível, troca-se. Depois há dias que se calhar só vão 3 ao integrado e fica um mais tempo no específico. Mas tento tratar todos da mesma maneira e não deixar nenhum isolado no canto, sozinho, a ver o que é que se passa no treino. Não, isso eu não gosto. Já me aconteceu comigo, por exemplo, o treinador principal, olha, o treinador dos guarda-redes, fazem os abdominais que eu vou ver o treino. E começava a ver o treino e esquecia-se de mim a fazer abdominais. Não, isso é tal coisa, eu já passei por isso, detestei isso e tento não dar solidão a nenhum guarda-redes. Conclusão, tento sempre envolvê-los. Se não, às vezes acontece, não dá para estar todos a trabalhar ao mesmo tempo, mas arranja algo para conseguires que eles façam. Fala com a tua equipa técnica para não conseguires. Os treinadores preocupam-se sempre muito em não deixar nenhum jogador de fora. Nenhum jogador de fora sem fazer nada, ou sentado no banco a ver o treino. Logo, o guarda-redes também é um desses, que não pode ficar de plantão a olhar, não. Existe alguma, nem que lhe dês um motivo, dizes, olha, nos próximos 3 minutos tens que analisar o que é que o guarda-redes vai fazer, o que o teu colega está a fazer bem e está a fazer mal. Antes disso, para o lugar dele. Só estás a dizer isso, estás a dar uma responsabilidade, estás a dar um treino. Ou se lhe des um objetivo, tu tens que dar objetivos. Eu sou muito de perguntar os sonhos dos meus guarda-redes, os meus objetivos, e de lhes dar sonhos, e de lhe dar objetivos, motivação, coisas que eles se agarrem diariamente e se agarrem num futuro próximo. Nós nunca sabemos o que é o futuro, não é? Mas que se agarrem e que lutem para conseguirem. E não gosto de deixar nenhum na solidão. E nós, acho que treinadores de guarda-redes, se nós pudéssemos, metíamos os 4 a jogar, ou os 3 a jogar, mas só há uma baliza, só há uma posição. É preparar todos e depois o treinador que venha e que decida e que jogue um e que jogue bem e que depois o que tiver no banco seja dos primeiros a correr para o guarda-redes para o confortar ou para celebrar com ele e que o que está na bancada seja o primeiro a esperar pelos outros 2 que vêm do estádio, deste caso do relevado. Por exemplo, quando acaba um jogo, a primeira pessoa a quem eu gosto de dar o abraço é o guarda-redes que está no banco. Isso. Se o jogo correu bem, eu digo, correu bem, o mérito também é teu. Porque se não fosses tu a ajudar, ele se calhar não corria tão bem. Porque assim, nós somos uma família, há funções na família no dia de jogo, que é um joga, o outro tem que estar no banco, o outro tem que estar na bancada, o outro ou os outros. E é assim, e segue, é futebol. Já falaste dessa gestão do grupo, já falaste também na gestão da questão da escolha do guarda-redes, mas eu queria falar aqui um bocadinho mais na relação com a equipa técnica e como é que foi chegar, porque o treinador com quem tu estás é romeno, certo? Se não me engano. Exatamente. Como é que foi? Como é que tem sido essa relação? Como é que tem sido um bocadinho o que é o teu papel no clube? Qual é o teu papel também um bocadinho como treinador guarda-redes? Se também tens sido parte ativa da equipa técnica, como é que tem sido essa relação? Ele, felizmente, ele acolheu-me de braços abertos. É uma pessoa extraordinária, é um treinador fantástico. É um treinador que também, se calhar, um bocado por culpa do pai, viveu no futebol desde quase que nasceu, basicamente. É uma pessoa do futebol que é apaixonada por futebol. Tenho aprendido e tenho absorvido tanto neste último ano com ele e com a restante equipa técnica. E é assim, eu estou completamente integrado neles. Somos uma equipa técnica em multifunções, todos nos ajudamos em tudo, entre aspas. Eu partilho os meus treinos de guarda-redes com eles partilhamos o treino normal. Imagina, nós funcionamos como um só. Existem
funções que cada um temos, mas no geral funcionamos como um só. E acho que só assim as equipas podem evoluir. Há coisas que às vezes correm menos bem, há coisas que correm melhor, mas reunindo, falando, conversando, juntando, opinando, ouvindo opiniões, modificando, adaptando. Eu volto outra vez à palavra adaptando. Nós temos que nos adaptar, porque o nosso correto, às vezes, ou o que nós pensamos que seja correto, pode ser correto, se calhar, hoje, amanhã pode já não ser. E nós temos que ter a capacidade e a humildade de dizer o que eu estava a fazer bem, mas se calhar agora preciso dar um estímulo maior. E não ficares magoado ou cabeça baixa se alguém te disser, olha, se calhar está na altura de mudar algo. Não, isso é um conselho, isso faz parte. Faz parte de uma família também. Quantas vezes, por exemplo, a minha filha, se calhar precisas estudar mais. Ela, pai, não, eu estou a estudar bem, vou ter boas notas. Ok. Se tiver boas notas, eu estava errado a dizer, a pedir para ela estudar mais. Mas às vezes é a imagem que tu vês, a imagem da realidade, e depois é a opinião distinta que tu podes ter. Uma equipa técnica, no nosso caso, nós somos 8. Ouvimos todos, funcionamos como um só, e acho que só assim, é óbvio que não somos obrigados a concordar em tudo, mas ouvindo opiniões e extraindo o melhor de cada um, eu acho que isso é o caminho para o sucesso. Falávamos em off, tiveste 12 nacionalidades de treinadores guarda-redes diferentes, passaste um bocadinho por todas as escolas. Como é que pegas nessa bagagem hoje e constróis e trazes isso para a tua metodologia? Porque é muito diferente trabalhar com um treinador guarda-redes português, um espanhol, um italiano e por aí adiante. São metodologias diferentes, e passaste por Inglaterra, por exemplo, que também tem uma metodologia muito específica. Como é que hoje olhas para esse background, para essa bagagem e olhas para isso como uma construção da tua metodologia? E também podes dizer também no que é que te reveste mais, o que é que gostaste mais, com quem é que aprendeste mais, se quiseres aqui referenciar alguns nomes. Acho que poderia ser interessante. Eu não quero referenciar um ou outro, porque eu aprendi com todos. Imagina, eu no Salgueiros comecei com o Madureira e depois foi curioso, foi a transição do Silvino que aconteceu um pouco aquilo que aconteceu comigo, que foi a transição do guarda-redes para treinador. Imediato, no caso dele foi no Salgueiros. Foi essa transição. Depois chego ao Benfica, tenho Manuel Bento, Zé Henriques como treinadores guarda-redes da equipa B na altura. Chega à equipa principal, um alemão, Jupp Heynckes. O treinador dos guarda-redes era o Walter Jürgens, alemão também. E o que é que eu tento? É extrair aquilo que eu pus no bolso estes anos todos, é extrair o melhor de cada um à filosofia que eu tenho. Vais buscar, se calhar, a imagem e a imagem dentro do campo e a técnica, um bocado a técnica à escola. Imagem escola italiana, depois à técnica escola belga, quando apanhei o Lucianete ainda no Benfica. Depois, se calhar, vais buscar a potência, a força à escola alemã. Vou buscar o jogo de pés à escola holandesa, que eu trabalhei com o Ronald Koeman no Benfica, aí está, a escola holandesa. Se calhar vou buscar uma escola totalmente diferente quando eu trabalhei com o Samir, que era iraquiano. Depois vou buscar as novas tecnologias ao Dan Gaspar, na altura, em 2004. Ele trazia as novas tecnologias todas da América para o Benfica e para Portugal, que depois esteve na seleção. Depois vais buscar, se calhar, a bravura ou a maluquice dos cruzamentos em Inglaterra. Por exemplo, a escola inglesa era aquela que eu não me identifico muito, porque eu quando lá cheguei era aquela que um bloqueio baixo, tens que abrir de aquecimento, abrir as pernas para fazer bloqueio, para agarrar a bola lá em baixo, com as pernas abertas, e eu perguntava, não, porque isto nós estamos habituados a fazer assim. Ok, pronto, mas para mim foi um choque. Depois apanhei um treinador dos guarda-redes turco, cipriotas, gregos, isso um pouquinho de tudo. Por exemplo, no meu último ano do Estoril, apanhei o Sérgio, que trouxe uma vertente totalmente diferente, que era o treinador dos guarda-redes dar uma grande carga e ser totalmente responsável pela preparação física completa do guarda-redes, seja trabalho de ginásio, trabalho de campo. Depois tive a sorte de trabalhar com o Miguel Passarinho, porque foi se eu não me engano, eu espero não mentir,
mas foi o primeiro treinador de guarda-redes que eu tive que não foi guarda-redes. E que aprendi imenso com ele. Nós falávamos, e ele tirou-me da baliza para depois jogar ao Reina. Ele ou o treinador principal. E não é por causa disso. É porque ele sempre foi honesto comigo. Sempre falámos de uma relação aberta. Por exemplo, houve uma altura que ele teve um problema e não pôde estar em 2 treinos e que nós íamos jogar a Portimão. E eu treinei o Reina. Imagina, eu como guarda-redes, e eu treinei o Reina. E eu cheguei a dizer à altura, porque é óbvio que o treinador principal era o Ivieira e tinha de, entre aspas, encabido o Filipe Pedro de dar o treino dos guarda-redes. E eu aí, entre aspas, também puxei um bocadinho dos meus galardões e disse, mas eu posso dar. Porque assim, é melhor, eu sei o que é que o Renan gosta, eu estou no treino, eu sei o que é que o Miguel, entre aspas, fazia, mas aproveitei um bocadinho daqueles 2 dias para meter um bocadinho das minhas ideias, daquilo que eu ia aprendendo. E felizmente correu bem o jogo, ganhamos 1-0 e correu bem, o Renan teve super bem. Mas o bichinho já ali estava. E depois é assim, juntar isto tudo, por exemplo, o ano passado, no Cova da Piedade, com o Luís Ferreira, foi o guarda-redes que era o suplente do Belenenses dos tais 4-1. E depois isto é tal coisa, sou de futebol e eu costumo dizer, o futebol é um T1. E o Luís Ferreira estava no banco do Marco Aurélio, se não me engano, quando nós perdemos 4-1 em Belém. E foi o meu treinador o ano passado. E foi daqueles treinadores de guarda-redes que eu mais me identifiquei fora do campo. Se calhar por já ser mais velho, por ter outras coisas. Às vezes, o Márcio, na altura, até dizia, tipo, que eu era puxa-saco, que ele era meu pai. Mas nós já tínhamos uma relação, entre aspas, tão boa fora do campo, uma relação também de amizade, fora do campo, que depois, isso também, mas ele dava-me duras. E isso não implica uma coisa e outra. E não implica dele a dizer, hoje vamos fazer saltos. E eu, mister, saltos. Os meus joelhos já não aguentam. Vais fazer e vais fazer com coleta, vou-te pôr a voar. E eu fazia o treino e fazia com coleta e depois queria mostrar, entre aspas, aos mais novos, que apesar da minha idade, apesar da minha relação também com ele, eu fazia tudo ou mais que eles faziam. Eu não falhei, se falhei o treino quando rasguei e depois dei cabo do ombro. Mas até lá eu não falhei nenhum treino. É tal coisa, também dás um exemplo. E depois eu contei-te várias histórias de vários treinadores diferentes, que depois isto tudo, é tal coisa, isto tudo juntando, e eu estou a tentar criar cada vez mais o meu modelo ideal, mas o modelo ideal não existe. Hoje pode ser um bocado de Itália, um bocado com a Alemanha, um bocado com a Holanda, amanhã já pode ser português, com espanhol, com iraquiano, não sei. Tudo depende do contexto onde estás, da equipa onde estás e dos guarda-redes que tens. O que é que achas mais importante no teu treino de guarda-redes? O que é que valorizas mais neste momento? Que eles treinem bem. Basicamente. É assim, tudo depende do modelo, eu costumo dizer, no futebol profissional a minha ideia é tudo depende do modelo da equipa e do modelo de jogo da equipa. E tu tens de treinar o teu guarda-redes, óbvio, não esquecendo a especificidade da tua função, que tu és guarda-redes, tens que defender uma baliza, mas depois tudo depende daquilo que vem a seguir. E o que é que eu valorizo sempre bem? Eu não quero fazer um grande exercício de treino e que os meus guarda-redes treinem mal. Eu quero primeiro que eles treinem bem, que gostem de ir treinar, que aquela 1 hora e 20 que eles vão treinar, saiam de lá satisfeitos, saiam de lá realizados e saiam de lá, eu não digo com algo novo, mas com informações, com conhecimento e com evolução. Eu não quero chegar ao final do treino. É óbvio que às vezes as coisas não vão correr bem, mas depois aí está a tua capacidade de adaptação. Ao bocado falámos em off e eu dizia isso, que é, às vezes a gente pensa que um treino, tal como os treinadores principais, este treino vai ser muito bom assim, assim e assim. Tu chegas ao treino e vês que se calhar passado 5 minutos, o treino não estás a conseguir tirar sumo do treino, não está a dar nada. E aí ou continuas e depois não vais tirar se calhar mais sumo, ou se calhar vai começar a máquina a trabalhar e tiras sumo, ou então mudas e as coisas ocorrem muito bem ou ocorrem mal, mas isso depende de quem lá está, depende de como tu vês os teus guarda-redes, depende de como tu vês toda a envolvência. E eu acho que cada vez mais, se a gente se adaptar o mais rápido possível, a gente consegue extrair e dar melhores treinos aos nossos guarda-redes, porque às vezes há um guarda-redes que pode lhe estar a doer, imagina, está-lhe a doer o lado direito quando cai, a raba está seca. Eu vou começar a fazer só quedas para o lado direito? Não, se calhar eu aí tenho que adaptar
Ou então tenho que, para um que está melhor, fazer uma coisa, para o outro fazer outra, porque o importante é que eles treinem, que treinem bem e que evoluem. Seja, às vezes o melhor treino é não treinar. Acontece. Às vezes o melhor treino é não treinar e acabou. E nós temos que ter essa capacidade, ou temos que tentar ter essa capacidade de conseguir controlar a balança. Vou aproveitar já aqui outra questão que temos aqui do público. Do Nuno Benedito, um abraço para ele. Pergunta qual o atributo que mais privilegias num guarda-redes e eu vou dizer quais é que são as características que tu mais privilegias no teu guarda-redes, no teu, ou num guarda-redes ideal, digamos assim. Pronto, eu vou falar aquilo que... O guarda-redes ideal, para mim, eu posso já dizer, é o Ter Stegen. É aquele guarda-redes, mas isso é a opinião pessoal minha, é aquilo que eu gosto de ver num guarda-redes, atualmente, é o Ter Stegen. Depois, para o meu guarda-redes, o que é que eu gosto? Imagem, tem que ter imagem, tem que ter confiança, tem que ter liderança, e de liderança implica respeito dos companheiros de equipa, comunicação, tudo e mais alguma coisa. E por último, as qualidades técnicas. Mas se um guarda-redes for muito bom tecnicamente, ou a qualidade dele, seja qual for, e não tiver confiança, não tiver imagem e não tiver liderança dentro do campo, se calhar não vai conseguir. Para mim estes são os 4 aspectos principais. Que é, muitas das vezes, e eu dou um exemplo, por exemplo, o Schmeichel, na altura, só a imagem dele assustava. Porque é a imagem que ele criou. Por exemplo, hoje em dia, tu tens guarda-redes que já criaram uma imagem. E quanto mais depressa o avançado tiver, entre aspas, medo pela imagem do guarda-redes, não quer dizer que seja bonito ou seja feio, tenha 2 metros ou 1,70 m, mas a imagem que ele constrói ao longo da carreira dele, derivado ao rendimento dele, derivado ao treino, derivado a como ele é fora do futebol, tudo isso. Imagem, a confiança que ele tem no último minuto, porque há guarda-redes que só saem ao cruzamento, ao minuto 90 se tiver 3-0. Se tiver 0-0, alguns que não saem. Mas isso faz parte da confiança. Depois é o respeito e a liderança que tu tens dentro do campo. Se é para subir, e se tu tens a liderança e a capacidade de mandar a tua equipa subir, é para subir, não é para um ficar. E depois, por fim, é a qualidade, mas estamos a falar no futebol profissional, todos têm que ter qualidade. Depois é óbvio que uns têm mais, outros têm menos, há uns que se desenvolvem mais, há outros que se desenvolvem menos, mas a qualidade, para mim, acaba por ficar um pouco mais atrás, porque todos a têm. Depois, junta esses 3 atributos. Vou aqui para outra questão da última barreira, um grande abraço para eles. Diz, grande conversa, amigos, uma pergunta. Até onde é que vai o teu perfil como treinador guarda-redes no seio do grupo, dos jogadores de campo, para sermos concretos? Como é que o Moreira, perto desses jogadores, além do que é dentro do... Ou como é que é o Moreira, perto desses jogadores, além do que é dentro do microciclo do guarda-redes? Quais as coisas que um treinador guarda-redes pode dar também nesse sentido? E se estimulas essa relação com esses jogadores, ou sai de forma natural? Abraço. Bem, tem muitas perguntas numa só. Mas pronto, como é que sou eu como treinador dos guarda-redes no meio do grupo? Eu sou mais um treinador. Não sou só treinador dos guarda-redes. Sou treinador dos guarda-redes e sou treinador. É óbvio que os meus avançados, muitas das vezes, perguntam, e eu dou-lhes essa informação, de como o guarda-redes adversário se comporta. No treino, muitas das vezes, eu costumo dizer, há aspectos que um avançado deve olhar e deve apreciar num guarda-redes. Aspectos das bolas paradas, tudo. Portanto, é assim, o treinador dos guarda-redes, quando não está no microgrupo de guarda-redes, é um treinador. No meu entender. Não pode ficar só a olhar para o guarda-redes. Tem que tentar, e depois isso tudo depende da equipa técnica, e eu felizmente tenho essa sorte, de poder ser integrado como um treinador mais. Se tu não estás no microgrupo dos guarda-redes, tu estás na equipa. Tanto na equipa são todos. Tanto podes dar o feedback ao guarda-redes, como podes dar ao central, como podes dar ao médio, como podes dar ao avançado. Se o avançado não está no sítio certo para onde o teu guarda-redes tem que colocar a bola, tu não tens de estar à espera que o treinador o faça. Tu, se tiveres essa capacidade e se tiveres como está essa interação e essa confiança da tua equipa técnica, tu podes fazer. Portanto, é assim, no treino, quando eu não estou no meu microgrupo de guarda-redes, eu sou mais um treinador que tenta ajudar. É óbvio que existem outros treinadores também, felizmente nós somos vários, mas tentamos sempre ajudar e eu sou apologista disso. Nós somos, como eu já disse há bocado,
Somos um só. Queremos o sucesso da equipa. Agora deixa o resto da pergunta. A relação com os jogadores, já falei, sai de forma natural. Muitos deles também sabem que eu deixei de jogar o ano passado, sabem aquilo que eu fiz como guarda-redes. Por exemplo, o Carrilho, neste caso, está aqui, conhece-me bem de Portugal, o Carlos Eduardo. Depois os outros jogadores, acabou, por exemplo, o Bafé, o Gomi jogou no Swansea também. Prontos, e é tal coisa, costuma-se dizer que os treinadores guarda-redes queriam sempre bom ambiente em todo lado. Porque se calhar é aquele treinador que muitas das vezes está muito perto dos jogadores, porque se calhar por causa da nossa paixão que nós temos pelo futebol. Nós temos muita paixão que gostamos de estar no meio dos jogadores e gostamos de estar nisso tudo. Portanto, sou mais um que me procuro ajudar todos e não só os guarda-redes. Vou aqui lançar mais uma pergunta do público, penso que é a última que eu tenho aqui, do José Luís Santos, um abraço para ele. Como o Moreira disse há bocado, quando se tira o curso de treinador principal, pouco ou quase nada se fala de treino de guarda-redes. Não será pelo facto de não haver cursos específicos para técnicos de guarda-redes? Isto é uma questão em Portugal. Assim, eu sou apologista já e pelo que eu soube, acho que em breve vai haver em Portugal, acho que em breve, não sou ninguém para dizer que vai haver ou não, porque não me compete a mim, é como eu não digo quem é o guarda-redes que vai jogar, também não digo quando é que vai ser o curso ou não, porque não depende de mim, mas acho que faz falta a Portugal. Portugal tem atualmente excelentes treinadores de guarda-redes, desde a formação ao profissional. Eu tenho aprendido com todos, tenho tentado absorver o máximo de todos, seja o treinador que começou hoje nos primeiros passos, imagina, saiu da faculdade e começou os primeiros passos nos Benjamins, seja com o treinador que já está numa equipa grande a ganhar títulos. E eu acho que é assim, Portugal, felizmente, hoje em dia tem excelentes treinadores de guarda-redes. Falta o canudo. E acho que isso, até para os jovens treinadores de guarda-redes, seria uma motivação extra. Ter o canudo de treinadores de guarda-redes dado pela Federação Portuguesa de Futebol, ou tirado em Portugal, acho que isso seria muito útil. E voltando, sim, o curso de treinador principal tem muito pouco sobre treino de guarda-redes. E acho que aí está, se pudéssemos completar isso, ou acrescentar a isso um curso de treino específico de guarda-redes, eu acho que era fantástico. E acho que os jovens treinadores e os não tão jovens treinadores de guarda-redes em Portugal já merecem isso. E acho que todos ficaríamos muito felizes, porque qualidade existe muita. Falta é o tal canudo e o tal título para podermos dizer em Portugal: sou treinador de guarda-redes e tenho aqui o meu nível. Acho que isso aí era ótimo e espero que... Também de comprovar o nosso valor no estrangeiro, não é? Porque depois chegamos lá e acabamos por não ter nada que comprove o que somos, quando temos pessoas com extrema competência, com currículo extenso, com mais do que provas dadas. É por isso que eu espero e acredito que em breve será possível, e acho que temos treinadores de guarda-redes portugueses espalhados por esse mundo todo. Temos treinadores de guarda-redes em Portugal, como eu já disse, cada vez mais fantásticos. Eu aprendi muito no Cova da Piedade com os miúdos treinadores de guarda-redes que lá estavam, e acho que isso faz parte. Eu acho que, como eu estava a dizer, o desenvolvimento natural do futebol vai ser esse, e espero e acredito que em breve vai haver curso de treinador de guarda-redes em Portugal. Tenho aqui mais duas questões que elas estão aqui a aparecer. Eu vou-te mandar aqui por uma questão, porque a questão é um bocadinho extensa. Se quiseres ler, é do Mr. Salgueiro. Para ti, os guarda-redes que melhores conseguirem controlar a autoconfiança, o negativismo, a atenção, a visualização, a motivação, os pensamentos positivos e a atitude competitiva, obterão uma maior consistência nas suas prestações? Eu vou fazer primeiro esta pergunta e depois faço o resto. Claramente, eu acho que assim, no jogo tem que ser o automático a funcionar. No jogo não adianta pensar muito, porque o tempo que tu pensas pode-te levar a tomares uma boa, ou neste caso, se calhar o teu automático diz-te para tu tomares uma boa decisão, que é aquilo que tu andaste a treinar durante uma semana toda, mas se tu pensares sobre isso, se calhar, quando tu tomares a decisão, já vais sair tarde. E depois, se calhar, já vai acontecer o erro, a tua confiança já vai baixar. E eu acredito que no jogo, quando entras para o jogo, tens de ter os pensamentos positivos. Aí está eu a falar ao bocado do teu ponto de referência que tu podes arranjar no aquecimento para memorizares os teus aspectos positivos. Pegas no teu ponto de referência e memorizas ali os pensamentos positivos. E depois é deixares o jogo gerir. É não te deixares influenciar, por exemplo, na formação,
pelo familiar que diz chuta para a frente se o teu treinador diz sai a jogar, não influenciares por aquele que diz soca a bola se tu a queres agarrar. Todos esses aspectos tu no jogo tens que, entre aspas, ser surdo ao que se passa a toda a volta, seja os teus adeptos, seja os adeptos adversários, tens que ouvir os teus colegas, tens que ouvir os adversários e tens que ouvir a tua equipa técnica. E acho que é isso, tens de estar atento, não podes ter pensamentos negativos, mas tens que deixar o piloto automático sair. Eu costumo dizer, o jogo é o showtime. Tu andaste toda uma semana a treinar, deixa o showtime, deixa sair o automático, deixa sair o natural, porque depois é isso, acontecer o erro, tu vais aprender. Se estás sempre a pensar, eu acho que não é tão bom e não é tão natural. Continuando aqui com a questão, ele pergunta, sentes que para que isto aconteça devemos conhecer a personalidade dos nossos guarda-redes, ou seja, devemos também avaliar e compreender o modo como eles percebem e avaliam as competições, se revestem de algum suporte positivo dos amigos e da família, se formulam objetivos individuais e coletivos claros, se conseguem manter uma liderança positiva e se manter uma boa relação de treinador e equipa. Aqueles pontos que já fomos tocando. Isso é o que nós falámos há um bocado. Isto é tudo, é o conjunto, é saberes, seja neste caso, saberes o homem por trás do guarda-redes, ou é saberes o miúdo por trás do guarda-redes. Seja a pressão, por exemplo, no futebol profissional, a pressão dos adeptos, dos resultados, dos títulos, da subida ou descida de divisão. Se calhar no miúdo é a pressão da família, a pressão da escola, depois se calhar a mudança da idade, depois é as namoradinhas, depois é o amiguinho, depois é... Tudo isto são aspectos que contam e cada vez mais eu acho que, seja no profissional, seja na formação, o treinador tem que estar atento ao homem ou ao miúdo, neste caso. Moreira, estamos já aqui quase aí para o final. Eu tenho aqui duas perguntas para finalizarmos. Não sei se depois quiseres acrescentar depois alguma coisa extra. Eu acho que já tocámos aqui em imensos pontos. Tem sido bastante rico. Eu tenho já aqui uma página de notas que tenho tirado também. Olha, mete no bolso depois, não te esqueças. Não esqueço. Sabes que tenho essa felicidade. Tenho essa felicidade, eu tenho tido os diretos aqui, eu escolho as pessoas para depois tirar notas. Eu tenho aqui páginas de apontamentos. Mesmo que muitas às vezes possam não ser, ou não concordares atualmente, se calhar daqui a 5 anos vais lá buscar. E eu falo isto por experiência própria, porque há coisas que se calhar eu pensava que não ia utilizar agora e estou a utilizar agora. Por isso mete o máximo que conseguires no teu bolso, que hoje, amanhã, daqui a 5 anos poderás utilizar ou não. Mas se não utilizares, elas estavam lá. Totalmente de acordo, é isso que eu tenho feito e que acho que as pessoas têm feito, e nós aqui também temos trazido de mais variados conteúdos diferentes, não só no treino guarda-redes, de até metodologias e pontos de vista opostos, mas isso é que nos faz crescer. E eu vou concluir com duas questões. A primeira é, tu passaste agora, mas tens uma vasta carreira, mas para quem está a começar, como treinador guarda-redes, para quem está a começar neste meio, que conselho é que deixas a eles? Olha, o primeiro conselho é ter paixão por isto, porque não é ser treinador dos guarda-redes, e eu pensava que muitas das vezes seria fácil, não é fácil, é difícil, porque tens de conquistar os teus guarda-redes, tens de conquistar, entre aspas, a tua equipa técnica. Tudo depende se és treinador da equipa técnica, se és treinador da casa, se és treinador do clube, se o que és. Tens de ter muita paixão para conseguires ultrapassar isto tudo. Depois é assim, tens a paixão, tens a adaptabilidade, tens que te adaptar aos conceitos, porque hoje se calhar o teu treinador pede para tu saís a jogar, amanhã o próximo treinador pode pedir que tu batas a bola para a frente, tens de te adaptar, tens que ser moldável. E depois é assim, depois é gozares o momento, gozares o sucesso do teu guarda-redes, chorares quando ele está menos bem. É quase como uma família, é a família dos guarda-redes. O treinador faz parte dessa família e tem que conseguir viver isso intensamente. Eu vivo muito intensamente os meus guarda-redes, seja o que joga, o que não joga, o que fica na bancada. São coisas que eu também, como já vivi isso, sei um pouco como é que eles... Sentir-me parte deles, aí está. Nós somos uma equipa dentro da equipa, mas
nós somos uma equipa dentro da equipa que está unida à outra equipa. É esquisito, mas eles precisam de nós precisamos deles. Mas todos juntos é que vamos conseguir. O guarda-redes não ganha o jogo sozinho. A equipa não ganha o jogo sem o guarda-redes. Portanto, quanto mais depressa o treinador dos guarda-redes conseguir criar, ou às vezes solucionar, às vezes problemas que até possam existir, guarda-redes, jogador, ou central, há um central que gosta mais do outro guarda-redes, que são coisas que acontecem. Quanto mais depressa tu conseguires criar uma boa dinâmica de treino, conseguires a confiança do teu guarda-redes, o respeito do teu guarda-redes, tu vais conseguir, enquanto treinador, extrair e melhorar o máximo daquele guarda-redes. Pereira, última questão, antes das despedidas. Qual é que é o teu sonho de carreira? Agora que estás deste lado da barricada como treinador de guarda-redes, qual é que é o teu sonho de carreira? Treinar algum clube, algum contexto? Agora, o meu sonho a curto prazo agora é ser campeão e vencer a taça, que diz respeito à época passada, porque conseguimos um feito que ainda nenhuma equipa conseguiu na Ásia, que era ganhar a Ásia, ser campeão e vencer a taça, ganhar as 3 competições num só ano. E para mim, enquanto treinador dos guarda-redes, o meu primeiro ano conseguir fazer isso, era fantástico. O meu sonho enquanto treinador dos guarda-redes, eu vou-te dizer, é muito simples, é continuar a aprender dia a dia, é continuar a evoluir dia a dia e conseguir ver os meus meninos, os meus guarda-redes, a evoluírem, a terem sucesso. Felizmente, por exemplo, 3 dos meus guarda-redes deste ano renovaram um contrato. Fico muito feliz por isso, porque quer dizer que o trabalho deles compensou. E isso para mim é o mais importante, é tu conseguires evoluir não um, não dois, não três, mas evoluires todo o teu grupo de guarda-redes. E acho que isso acaba por não ser muito fácil, mas tu conseguires fazer isso, depois vais ter uma realização enorme. E esse é o meu sonho, é continuar a aprender. E para o clube, se eu um dia mais tarde, quando sair, não sei, por onde for, ou os guarda-redes que eu tiver, é continuar a evoluir os meus guarda-redes diariamente para que eles tenham sucesso, porque o sucesso deles é o meu sucesso. Isso aí é claro, porque tu podes ser muito bom treinador dos guarda-redes, podes ser o melhor. Se os teus guarda-redes não renderem, tu não és o melhor. Portanto, é assim, eu até posso ser o pior, mas se os meus guarda-redes renderem, eu vou ser o melhor. Aí está, não existe o certo nem o errado. O meu objetivo e o meu grande sonho agora como treinador dos guarda-redes é estar muitos anos no futebol e que os meus guarda-redes continuem a evoluir, seja aqui, seja depois para onde eu poderei ir. Moreira, estamos no final. Em nome do Futebol Apoiado, tenho-te a agradecer. Já estamos quase nas 2 horas e passa a voar. E agradecer também a disponibilidade horária, porque aí são mais 2 horas, ou seja, já estás no dia a seguir. Agradecer-te a disponibilidade, agradecer-te este momento de partilha. Levo aqui certamente mais coisas no meu bolso, como tu dizes. Desejar-te um maior sucesso para a tua carreira e desejar-te a curto prazo também sucesso, porque vão ser se calhar 2, 3 meses onde eu espero que consigas conquistar tudo isso que estavas a dizer, o campeonato e a taça. Vamos nos vendo por aí e mais uma vez agradecer-te, tanto em meu nome como em nome do Futebol Apoiado. Eu que os volto a agradecer esta partilha. Desta vez fui eu a estar deste lado a tentar partilhar alguma coisa, tentei dizer tudo com máxima honestidade e aquilo que eu penso. Eu às vezes tenho uma visão ainda um bocado diferente do futebol, mas é tal coisa, é partilha, é agradecer-vos às pessoas que estiveram aqui a assistir, a ouvir este bocadinho. Espero que também elas possam levar algo no bolso e usá-las, que assim é tal coisa, é uma satisfação que me dá poder dar algo. Partilhei genuinamente, disse aquilo que eu sei, disse que eu ainda não sei muita coisa, que é verdade, mas todos estamos a aprender e até morrer todos vamos aprender. Por isso queria agradecer-te a ti, Miguel, agradecer ao Futebol Apoiado e agradecer a todas as pessoas que estiveram aí em casa a ver, a ouvir, a escrever. Muito obrigado, fiquem todos com saúde, fiquem todos resguardados, esta pandemia ainda não passou, vamos todos com cuidado e todos juntos, aí está, vamos conseguir dar a volta. Para vocês que estão lá em casa, continuem-nos a acompanhar, tanto aqui no Facebook como no Instagram. O direto ficará já disponível no Facebook e depois de seguida no YouTube e depois nas plataformas de podcast como o Spotify. Moreira, mais uma vez, obrigado a todos, boa noite e protejam-se. Um abraço. Ora,
Penso que já esteja, deixa eu guardar aqui um bocadinho.